Olá pessoal, estamos de volta no mais um podcast Agregando Valores. Muito legal estar com vocês mais uma vez, top. Temos recebido aí bastante feedbacks aí da galera que está curtindo bastante esse retorno do Agregando Valores e hoje temos um tema maravilhoso sobre estrelismo gospel, os caras que gostam de holoforte. Tem uma galera que não pode ver uma luz acesa que já se acha, né, o máximo. Mas vamos falar sobre isso hoje com o nosso convidado Neto, vai estar com a gente, está com a gente, e nós vamos ter um bate-papo aqui bem legal. Também o pastor Denner, que já vai falar, o Diogo Daisy, que são ministros de louvor aqui da nossa igreja. Vamos apertar esses caras aqui, do jeito que a gente faz aqui no Agregando Valores, e vai ser bem legal esse tempo aqui. É isso aí, Denner? Isso daí. Semana passada eu tive em viagem, né? Descansando um pouquinho nas férias. Mas povo rico assim pega férias direto. É né? rico demais. Quantas férias esse homem tem por ano? Você tem pelo menos uma. Não, é mais de uma. Netão, você tá por fora. Agora pergunta há quanto tempo que eu não tiro um dia de descanso? Meu Deus. É muito tempo, mas É muito bem. tempo. É só Deixa o Denner aproveitar. Eu não vou responder isso aí. Aproveita. É um prazer mais uma vez estar aqui. Também prazer conhecer o Neto, né? Prazer. Na verdade, só de ouvir falar, né? E hoje está à frente de você e vamos tentar aqui. Não, mas eu já assisti uns vídeos dele aí, viu, meu? Eu vi um pouco aí só, né? Mas já vi uns muita videozinhos coisa, do Neto né? aí. Mas tem é um prazer te conhecer. Prazer é meu. Uma honra estar aqui. E vamos dar umas apertadinhas em você aí em relação ao estrelismo gospel, o que você pensa. Bora. Vamos ouvir sua história também. Se a gente apagar a luz aqui, sabe que... Jesus. Os caras lutam jiu-jitsu. Não, aqui a gente não dá... Aqui você já percebeu, na sua chegada aqui a gente já deu um aperto aí. Você Foi, já entendeu né? Que mas tem... eu tentei não espanar, mas sustentei. A gente coloca a primeira prova. É isso. A gente aprendeu isso com Deus, cara. Amém. Ele coloca os caras tudo à prova e depois é que ele vai, tal, meu filho, mas primeiro passa uns apertos. Exato. Tem que ter confronto, né? Não tiver, não tem transformação. E aí, Neto, conta um pouquinho de você, cara, pra gente poder já apresentar o nosso público aí direitinho. Vamos lá. Quem é o Neto? E vamos lá. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês, né? No podcast, uma bênção estar aqui. Obrigado por ter topado aí. Poxa, é um prazer. Aqui. Amém. Sempre que quiser chamar, eis-me aqui. Quem é o Neto, né? Quem é o Neto? Eu sou, primeiramente, filho de Deus, filho amado de Deus. Amém. Herdeiro das promessas dele. Então, acho que em primeiro lugar, eu acho que eu me coloco no lugar de filho dele. Então, legal. Antes de qualquer coisa, eu sou filho, né? Do nosso... que é crente mesmo, cara. Já gostei da introdução. A introdução foi boa. Vamos ver agora o desenrolar do negócio. Sim, eu sou filho do pai. E sou esposo da Jéssica Lins, minha esposa amada, querida. Tenho um filho, o Lucas, também de 12 anos, meu você príncipe. Tem um filho adolescente? Tenho um filho quase adolescente, já tá adolescente, calçando 40 já. Sério? O Lucão, gosta de jogar bola. Casado há quanto tempo já? Beijo, filho. Eu sou casado há 6 anos. O Lucas foi um filho que eu tive bem novinho, tinha 19 anos. Veio o Lucas, adolescente ali, aquela fase, né, atribulada. Você andou perdido lá atrás. Andei perdido. Meu Deus do céu. Entendi. E aí veio o Luquinhas, mas é uma benção assim, na minha vida. O Lucas é um filho amado também, que me ensina muito também. Então tá numa fase que eu olho assim e falo, rapaz, ele já pensa, ele já tem umas ideias. E assim eu fico abismado, né? Com essa geração, assim, e a responsabilidade que eu tenho também como pai, né, ainda mais nessa questão também que eu não sou tão presente ali com relação não sou mais casado com a mãe dele, né, eu não tenho essa relação próxima, a gente não tinha essa maturidade e é uma responsabilidade muito grande, né? Claro, então hoje eu falo para as pessoas, assim, com relação a relacionamento e filhos, a gente precisa realmente obedecer o que está escrito na Bíblia, né, porque quando você não cumpre uma premissa ali, né, que é o sexo antes do casamento, quando você não está alinhado ali, você não escuta o conselho dos seus pais e você vai pela vereda que é o teu entendimento, você acaba cometendo erros, né? E assim como eu cometi, assim como várias pessoas cometem, e isso é uma consequência que vem grave às vezes. Então é um assunto também importante, a gente não pode deixar de abordar, porque a gente vê hoje crianças de pais que não são presentes, crianças que estão crescendo sem a presença dos pais, e isso tem sido uma agravante. Tem, né? Consequências gravíssimas na sociedade, eu diria, não só dentro da família, não só dentro do lar, mas como na sociedade como um todo. Verdade. Então, o Lucas, essa minha missão aí de
de ser pai, é um desafio, mas é uma bênção, assim, uma bênção que Deus me deu. Bom, muito legal. E aí o que você faz hoje em dia, assim? Eu Porque sou... a gente trouxe você aqui para falar sobre Sim. estrelismo, né? Sim. A gente sabe que você é o cara da música, é um Sim. cara de estúdio e tal, que tem aí vários covers gravados, assisti Sim. bastante deles já. E aí a gente trouxe você para isso, assim. Legal. E na música, como que é isso? Tá. O que você tem feito? Então, eu estou empreendedor, né? Eu estou empreendedor. Então, eu além da música, eu sou também um empresário. Eu empreendo com a parte publicitária, de vídeos. Então, a gente Legal. produz vídeos institucionais. Nós produzimos também na nossa empresa podcasts. Nós atendemos toda essa parte audiovisual. Então, a gente tem uma empresa hoje, chama NL Staff, Legal. que é uma empresa de audiovisual. Que depois a gente pode trazer para cá para propaganda aqui, né? Patrocinador. Já fez um comercial aí de graça, pastor. Descer um dos patrocinadores da casa aqui, né? Vamos conversar, por que não, aqui, né? Não, na verdade é só colocar na tela aqui, depois a gente manda a fatura. Manda o boleto. Nós temos lá a NL Staff, hoje a gente tá atuando no mercado, né, audiovisual. E também tem a parte musical, que eu produzo, sou músico, violonista, toco violão, teclado não toco também, mas e tem os projetos, né, gravados. A gente começou a produzir esses projetos em 2020, na pandemia, né, e aí eu nunca esperei, nunca imaginei que eu fosse um dia gravar alguma coisa minha, eu cantando, nunca quis. Entendi. Meu sonho era ser um guitarrista que tocasse para artistas, que acompanhasse, que viajasse, aquele músico de estrada, sabe? E esse era o meu sonho. E aí, cara, eu precisei passar por um alinhamento também ferrenho. Então, assim, minha vida, mesmo nascendo em lar cristãos, eu cometi muitos erros. Esses erros me trouxeram grandes consequências, né? Como já foi dito aqui. Sim. E eu precisei também ter esse coração alinhado, porque Deus, eu acredito que Deus, ele é amor, ele é bondoso, mas também é um Deus justo, que trata, que corrige, que exorta. Então, eu falo isso com muita responsabilidade, porque o negócio é brabo, né? Não é, como vocês falaram, a gente precisa ser confrontado. E eu, como músico, precisei passar por esse confronto para que pudesse iniciar algo que fosse de valor, que edificasse a vida das pessoas de fato. Então, eu precisei passar pelo fogo ali. Pelo fogo, teve que ser lançado no estreito mesmo. Sim. Porque a gente em Provérbios fala, né, que é maldito o homem que se estriba no seu próprio entendimento. E às vezes a gente começa a agir dessa forma, a gente começa a pensar um pouquinho fora da caixa. Eu acho que não é bem por aí. Quer conhecer algumas coisas. Eu acho que não é bem fora. assim. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais flexível. E aí nessa forma de pensar que a gente acaba caindo em muitas armadilhas, né? Porque eu acho que assim, cara, eu tava pensando antes de vir pra cá, que a gente tava conversando com o Lucas há um tempo atrás, e a gente tava conversando. Eu penso assim, o diabo, se tem alguém que conhece da personalidade do comportamento humano, é o diabo. Então, assim, ele tem a estratégia perfeita para te destruir. E a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se a gente não toma cuidado, a gente não tá alinhado à palavra, a gente cai feio, né? Então, assim, eu em 2020, quando eu comecei, eu passei por um alinhamento ali de coração mesmo, de motivação muito grande. Então, já adiantando aqui, né, questão que a gente vai tratar esse assunto de estrelismo e tudo mais, cara, o nosso ego precisa morrer todos os dias. A gente precisa matar aí o nosso eu todos os dias. Principalmente nessa área, né? Porque eu acho que toda a área do ser humano, o ser humano, de um modo geral, ele é bem complicado na sua essência, né? Quando a gente estuda a antropologia, que é essa ciência do estudo, né, do homem e de sua personalidade, etc., a gente observa realmente que o homem ele tem essa tendência realmente ao estrelismo, a viver essa coisa mais de ser a primazia em tudo, né? Sim. Isso é bem complicado. Sabe, você me fez lembrar de uma história que eu lembrei agora, bem interessante. Quando eu me converti, há 2 décadas e um pouquinho atrás, né, bem jovem, eu tinha um amigo chamado Levi, cara. Eu conheci esse cara na obra, na construção civil, onde eu trabalhava. E esse cara falava para mim de Deus assim o tempo todo, né? Sim.
E esse cara era de uma denominação diferente da minha. Mas era um cara muito legal, nos tornamos amigos. Sim. E aí uma vez ele falou pra mim, eu tinha 1 ano de vida cristã, no máximo. E uma vez ele falou pra mim uma coisa que eu nunca mais esqueci. Já passaram mais de 20 anos e ainda não esqueci, você me fez lembrar agora. Ele falou pra mim assim, Agrélio, seguinte, cara, nunca saia da presença de Deus. Porque assim, cara, você já está com Deus, então... e você saiu das garras do diabo, que você se converteu. Então se você sair agora, o diabo vai pegar você, vai esfregar sua cara no asfalto. E ele falou isso assim, de uma maneira assim que ficou registrado. Sim, até hoje, depois de 2 décadas ainda você lembra. Eu lembro, cara. Ele falou assim, ele vai te esfregar a cara no asfalto, ele vai te machucar, ele vai te arrebentar. Então não saia nunca da presença de Deus. Sim. E como aquilo foi importante naqueles primeiros passos, naqueles primeiros anos, né? Exato. Então você me fez lembrar disso, me fez lembrar lá atrás do Levi, cara. E assim, a gente tá, digamos que, eu vi uma palavra uma vez e fez muito sentido. A bispa que estava pregando, ela estava falando assim, né? Imagina que o inimigo ele tá ao nosso derredor, né? E o nosso lugar é no centro da vontade de Deus. Uhum. Então você imagina que você não tá no centro, você tá, né? Aquele famoso pezinho, né? Meio em lá, dúvida, meio lá, meio em cima do muro e tal. Então assim, você imagina que nessa brincadeira que você tá ali, numa brecha que você dá, o inimigo ele puxa você e assim, cara, as consequências elas são graves, né? Então assim, poxa, a gente passa por situações e fala assim, meu Deus do céu, mas o que eu fiz? As nossas atitudes, elas têm consequências, né? Então, com o mundo espiritual, com o reino espiritual, com as coisas de Deus, elas não têm que ser levadas na brincadeira, né? Porque é como a gente disse aqui no começo, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus reto, íntegro, ele ama a justiça, então assim, não dá para tem certas coisas que não dá para negociar e nem brincar se tão flexível assim, né? Ou ou não é, sim, não, né? Certo, nunca vai deixar de ser então certo. assim, a gente é passivo de erros, com certeza, claro. Mas assim, recobra a consciência, né? Volta para casa do Pai, alinha teu coração, sabe? Acho que quando a gente busca se despir, né, do nosso eu, do nosso ego, daquilo que a gente carrega, dos traumas que a gente tem e tudo mais, eu acho que a gente tem uma vida plena pela frente, e acho que é isso que Deus quer de nós, sabe? Essa intimidade com Ele, esse tempo. Então acho que, como você falou, cara, eu não quero brincar com isso, não quero sair da presença dele, assim. Até se tiver alguém por aí assistindo a gente, né, e está brincando, né, com essa coisa de um pé lá, o outro cá, meio lá, meio cá, acertar o caminho, alinhar as coisas. Exato. Da vida, né, com as coisas espirituais do Senhor. Tem consequências, né, pastor? Tudo sem. Denner, primeira pergunta aí pro nosso entrevistado, pro nosso convidado. Manda aí, cara. Aperta o cara, mano. Deixa eu perguntar aqui. Aperta o cara. A questão sobre o estrelismo, né? Eu acho que se a gente pesquisar um pouquinho, dar uma olhada nas questões da cultura, né? Cultura humana mesmo, né? A gente percebe que o homem, ele sempre... Parece que há uma necessidade de ter alguém, né? Pra poder endeusar, alguém pra poder prestar louvor. Eu não tô pegando só na questão... da questão religiosa, né? Então eu tô pegando na questão... Todos os parâmetros humanos, né? Então você vê isso na política, você vê isso quando o camarada ele faz alguma coisa no esporte diferenciado, ou na música, acho que todos os parâmetros a gente percebe que as pessoas gostam de endeusar ou colocar aquela pessoa num patamar que ela não deveria estar, porque parece que é uma necessidade. Sim. Então, nós chamamos isso de estrelismo. Isso também acontece também na área cristã, na área gospel, né? Como é que o cristão da área gospel, principalmente esse que está vivendo da música, evangeliza através da música, tem um conjunto ou uma banda, viaja o Brasil, viaja o mundo, falando de Jesus, cantando. Como é que trabalha essa questão do estrelismo, né? Diante de uma sociedade que parece que é muito carente disso, que quer isso, né? Que favorece que isso se torne mais susceptível às pessoas, né? Verdade. Uma sociedade, desculpa, só para complementar, uma sociedade parece que quer ídolos, né? Ídolos, exatamente. Eles querem ídolos, ele quer alguém para adorar, para chamar de, sei lá, de... Meu ídolo, né? Meu ídolo, né? Acho que não tem outra palavra, né? Eu amo esse cara. Sim, exato. É uma pergunta, eu acho maravilhosa, Denner, porque assim, cara, a gente olhar para a palavra, vamos voltar para a palavra, né? Vamos voltar para aquilo que é essencial.
você olhar, acho que o nosso maior exemplo, né, que foi Jesus, cara, você começa a entender que ele foi primeiramente um servo. Então Jesus ele serviu seus discípulos, Jesus ele servia a comunidade ao qual ele estava, e em tudo Jesus dava graça, em tudo Jesus apresentava aquilo ao Pai, em tudo Jesus consultava ao Pai, né? Então assim, quando a gente olha para isso, a gente entende que ele mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus. Então eu como um artista, né, nós fazemos artes, né? A gente tem, o artista ele tem essa necessidade de um público, né? De alguém estar olhando ali. Só que eu preciso tributar toda glória a Deus. Então assim, se a glória do Senhor resplandece sobre nós, não é porque eu não brilho, né? Esse estrelismo, essa luz não vem de mim, é dele. Então se a glória dele está resplandecendo através da minha vida, que glórias e honras sejam tributadas a ele. Então, assim, é conscientizar as pessoas também disso. Só que muitas vezes não é o que acontece. Por quê? Você começa a receber um elogio e você... isso é muito Tem bom. um cheiro suave. É, gostoso. E aí, nossa, você canta muito bem. Isso é bom, é bom. A pessoa vai ouvir. se inflando. E aí né, você com vai todos esses inflando. Então, assim, elogios. tenta receber um elogio, glória a Deus, sabe? Eu acho que se a gente começa a entender isso e se despir disso, isso não aderir, sabe? Assim, não ficar aquela... Não pode deixar entrar no coração. Não pode, porque assim, a gente não pode tocar na glória. Né? A glória não é nossa, né? A glória não é nossa. Então a coisa que nós não devemos brincar é com a glória. Assim como teve lá no jardim do Éden, né? Deus falou assim para Adão e Eva, olha, desse fruto aqui você não come. Mas parece que era daquele fruto que ele queria comer. Então, assim, às vezes a gente vê o homem caminhando para essa necessidade, né? de buscar a glória e a atenção para si, né? E aí as pessoas vão. É como você falou, é uma necessidade das pessoas. Então, assim, o povo de Israel, poxa, Moisés se ausentou lá, os caras meteram um bezerro de ouro para adorar. Rapidinho. E aí Moisés morre. E aí o diabo já queria usar o corpo de Moisés para que o povo idolatrasse Moisés. Então, assim, cara, é o tempo inteiro buscando tomar cuidado para que a gente não caia nisso, sabe? Nessa armadilha, porque isso é algo do inimigo mesmo, sabe? O próprio Satanás, né, descrito em Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, que faz essa alusão ao tempo em que Satanás tentou ser mais do que Deus, né? Esses dois textos trazem essa ideia. E a queda dele foi justamente por isso, né? Exatamente. Essa questão de querer roubar a glória. Você falou uma coisa que eu achei bem legal. A gente não pode tocar na glória que é de Deus. Sim. Né? Ou seja, a gente está... o que a gente faz, nessa sua fala, eu interpretei da seguinte forma. O que a gente faz tem que ir para ele. Para ele. A glória para ele. Né? É como se fosse um reflexo, né? Uma coisa que ricocheteia. Essa é a palavra? Ricocheteia e bate na gente, mas na verdade vai para o Senhor, né? A glória dele. Pessoa. Exato. Bem legal isso, porque Satanás ele se deixou levar, sim, né? Sim. Por esse sentimento e assim, eu acho querer que honra. Porque assim, a gente precisa entender, né? Por exemplo, eu não estou aqui criticando alguém que é extremamente talentoso, não. Sabe, assim, hoje, por exemplo, se você desenha, você é um artista, você produz arte, você é da área de arte, você dança, você é um artista, só que você tem que entender para quem você está fazendo, por que você está fazendo. E a glória disso não é nossa. É para que a igreja seja edificada através das nossas vidas. Então, hoje eu entendo que nós somos um canal do fluir de Deus. Então, para que esse canal flua, eu preciso estar limpo, eu preciso estar com a mente ali, o espírito alinhado, a alma alinhada, para que nada impeça o que ele tem de fazer na igreja, eu não seja um empecilho, eu não seja um impeditivo. Porque hoje o que acontece? É como se, através da minha vida, a igreja precisava ser edificada. Só que tem coisas dentro de mim, que é a vaidade, que é o orgulho, que, cara, Deus tem algo ali sobrenatural. Só que se eu não tiver limpo, se eu não tiver com esse coração puro, a igreja talvez não vá receber aquilo. Não porque Deus não pode fazer, mas o canal tá com ruído ali, a comunicação tá comprometida. Exatamente. Então, assim, eu acho que
a igreja, ela precisa, e os artistas, eles precisam se despertar. Tem uma palavra que fala, levanta-te e resplandece, né? Porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então assim, poxa, nós temos que nos levantar sim, né? Como artistas, como músicos, como adoradores. Mas que a glória resplandeça, não que nós resplandecemos. A glória dele resplandece através de nós. E aí vai haver transformação, vai haver cura, né? Vidas vão ser libertas. Então eu acredito muito no poder de Deus através de nós, sabe? Amém. Então acho que é isso que é uma coisa que eu reflito muito, que eu busco sempre ter esse entendimento, essa clareza, Legal. sabe? E tem que ser assim mesmo. Ô Neto, me diz aí, como que você define essa questão do estrelismo gospel? Como que você defende isso? Define, né? Uhum. E quais são os principais aspectos dessa realidade na vida do músico? A gente sabe que isso também tem outras áreas Sim. dentro dessa realidade gospel, né? Sim. Que não só os músicos. O nosso tema aqui é música, então Uhum. vamos falar sobre isso. Mas Sim. tem pastores que se acham superstars também. Exato, né? exato. Muitos, inclusive, Sim, né? sim. A gente poderia falar sobre isso também um pouco depois, mas Sim. como que você define esse estrelismo? Quais são esses aspectos dessa realidade dentro dessa indústria musical gospel, né? Eu acho que em toda indústria, quando, por exemplo, né, que você trabalha com algum produto, né, tem a lei da oferta e da demanda, né? Se tem oferta, tem demanda. O que está acontecendo? Não só o músico ou o artista, mas também alguém está demandando isso. Então, por exemplo, hoje nós temos grandes eventos, grandes conferências. E aí, o que acontece? O artista não tem essa clareza, esse entendimento, e está buscando esse estrelismo, ele sabe que ele é relevante, ele sabe que ele tem um público que vem junto, né, que acompanha junto, e o contratante, vamos falar assim, sabe que ele tem esse potencial. Então isso alia, isso é aliado ali, e cria uma demanda, né, de algo que não está em Deus. Então acho que a preocupação é essa oferta e essa demanda. A motivação que você entende são business, são negócios, não é Jesus, não são as vidas, as almas que vão ser transformadas. Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Mas você acha que o músico gospel, ele nasce ou ele já é despertado nisso dentro do talento que ele tem musical? Ou é algo que se desenvolve nele quando ele chega a um determinado ponto da sua carreira, por exemplo? Né? Porque eu acho que, né, é muito louco isso daqui. Sim, nossa, demais. Porque muita gente começa muito bem. Eu falo isso porque eu comecei bem. Eu comecei bem. Legal. Eu era músico. Eu te provoquei agora. Opa, e eu tenho propriedade porque eu tinha essas mesmas aspirações. Eu não falo isso aqui porque eu tô citando alguém, não. Eu falo isso porque eu vivi. Okay. E eu me coloco nesse lugar. Olha, eu erro, né? Eu cometi erros também. E quando eu comecei a tocar, como a gente conversou aqui um pouquinho antes, eu comecei a tocar muito novo, tinha 12 anos. E assim, gente, uma criança de 12 anos só que tinha... O meu negócio é instrumento, eu não podia ver um violão, eu queria tocar. E eu tinha uma sede por aquilo ali, de aprender e me dedicar. A minha motivação era genuína. Entendi. Só que você vai começando a aprender, você vai se destacando. E aí alguém vem e fala, esse menino tem futuro, hein? Esse menino tem talento. E beleza, e aí você tá bem. Só que começam a vir. Aí vem proposta, chama você pra tocar em algum lugar. Aí você fala, poxa, eu sou bom mesmo. Vem ministrar na minha igreja. Vem ministrar na minha igreja. E aí tinha essa questão de congressos em igrejas fora do seu bairro. Então, por exemplo, a gente ia pra um bairro no centro da cidade. A gente tocava em outros congressos. E aí a pessoa te via, chamava. E aí você vai inflando. E aí quando eu comecei uns 15 anos, eu comecei a dar uma... Opa, eu sou bom mesmo. E a minha igrejinha, que eu ajudava, que eu servia, já não cabia mais eu ali, porque eu falava, não, eu sou bom demais pra estar aqui. Meu negócio é estrutura grande, porque eu tenho que ir pro congressão, maior, é onde tem mais maior. gente, um palco maior. E aí você começa, aí você olha as necessidades da sua igreja e fala assim, poxa, lá não é tão legal assim. Entendi. Lá tá faltando luz, lá tá faltando instrumento, não tem um amplificador bom. E aí você começa... E aí, quando você vai ver, a tua motivação, ela já perdeu. Eu falo isso porque eu vivi isso, minha motivação perdeu. Por quê? Aí eu saí da igreja, né, assim,
tocando na igreja, comecei a tocar em... É nesse momento que a pessoa perde essa conexão de adorador? Comigo foi. Parece que é um antes e um depois. Um antes e um depois. Por que acontece? Você vai se destacando e aí você começa, de repente, poxa, eu fui tocar em grandes eventos, em praças públicas com uma estrutura considerável, sabe? E você começa aí um evento que você fala assim, não é? Cara, assim parecendo mesmo. um DVD, cheio de LED. Uhum. Então, assim, isso, na minha realidade, eu não tinha isso. Comecei a ter, aquilo começou a mexer comigo. Daqui pra frente, eu queria só tocar ali. Entende? Eu falei, não, agora Aquela a minha vida é isso aqui. aquele lugarzinho já não cabia mais. Não, ali não. Ali só passo raiva. Era a minha mente. Falei, poxa, vou voltar lá pra igreja pra ouvir. Aí o pastor bate na gente por causa disso, volume, não sei o quê. E aí eu comecei a me desvirtuar. E assim, eu não tô falando que eu fui pro mercado secular, não. Isso dentro da igreja. Minha experiência foi dentro da igreja. Eu não toquei pra músicos, né, pra cantores seculares. Isso dentro da igreja. Então assim, olha a cabeça. Só que não tinha ninguém que me instruísse. Olha, Neto, você precisa voltar pra tua base. Olha, você precisa entender, você precisa ser pastoreado. Você precisa ser discipulado. E foi aí que essas coisas que eu mencionei lá no comecinho, né, de relação sexual, de uma vida desalinhada, sabe? Você vai começando a ser autônomo ali. Na igreja eu ficava disciplina. Aqui quem vai me disciplinar? Você entende? Entendi. Então assim, você foge do aprisco ali. Você perde a liderança, não tem mais quem mande em você. Então assim, é uma linha. E eu me enveredei por esses caminhos. E as consequências foram muito sérias mesmo. Caramba. Muito Mas sérias. essa situação que essa linha tênue, né? A gente percebe isso. A gente também conhece muita gente que vivenciou um pouco disso que você tá contando, né? Sim. Um tempo atrás eu li um livro, né? Não vou citar o nome do pastor, porque ele era uma pessoa muito famosa, né? Ele continua, vamos dizer, nesse âmbito da Depois você da fala em fama. off. Eu falo em off. gente. Mas quando eu falo o nome porque- do livro, quem pesquisar um pouquinho vai saber que era a Síndrome de Lúcifer, né? Uau. E na época, quando ele escreveu esse livro, ele tinha muito, o pastor falou, esses holofotes, né? Onde ele ia, muita gente queria ouvir falar, e eu fui, acho que em 2 lugares diferentes para assistir ele pregando. Sim. Né? Uma coisa que eu percebi no final do sermão dele ali, que ele sempre dava uma escapada, né? Terminou, orava e ele sumia, né? Para as pessoas exatamente não ficarem em cima dele, Sim. dá um autógrafo aqui, um abraço aqui, uma foto aqui. E na época nem tinha celular, né? Para a pessoa colocar isso nas redes sociais. Sim. Lá no futuro, né, desse pastor, ele se perdeu bastante, né? Porque ele ficou muito dentro dessa questão dessa questão de ser famoso, Sim. né, de ter esses holofotes em cima dele. Então, acabou até esquecendo um pouco de um livro muito bom, né, que ele Sim. fala sobre essa síndrome, né, da questão do Lúcifer, né, de ser maior do que Deus, de ter todas as luzes para cima dele, para ter o grupo em cima dele, né? E Exato. como você disse que você era de uma igreja pequena, talvez há situações, como eu já ouvi de um cantor muito famoso gospel, que ele também era de uma igreja pequena, e lá pelas tantas ele também entendeu que ele não deveria ser mais o meu espaço, não era mais o meu lugar, porque aqui não cabe mais, não me cabe mais. E a igreja começou a encher por causa dele, né? Eu não sei se acaba futuramente a pessoa pensando, você quer saber? Eu vou para um lugar maior, porque essa igreja, quem traz mais gente sou eu do que a própria igreja, Sim. do que o pastor. Sim. Né? Então, é complicado, porque tem a questão também dessas pessoas se tornarem tão famosas que você não consegue um valor financeiro para poder trazer essa pessoa ou para tocar na igreja Sim. ou para um evento Exato. gospel, como a gente Sim, fala. sim. Né? Então, mas isso me parece também um pouco assim, até onde eu consigo acompanhar nessa área, vários cantores famosos que começaram numa igrejinha, às Sim. vezes nem tão igrejinha assim, Uhum. no sentido de prédio, de espaço Sim. e tal, né? A gente sabe que o crente, ele é o templo do Espírito Santo, então ele é a igreja de Cristo, né? Sim. Mas pensando dessa forma geral, eu já vi vários momentos, então, Denner, até dentro do que você está falando e o que nós estamos conversando aqui, que vários cantores, quando eles se tornam famosos, uma das primeiras coisas que eles fazem é abrir a própria igreja. Uau. Monta o próprio... Eu ministério. gostaria de citar nomes, né? Mas não é o caso agora. Mas dá um Google aí que todo mundo vai Sim. saber. Sim. Né? Cantores, sei lá, digita lá, cantores
que abrir na sua própria igreja. Eu acho que vai aparecer uma galera aí, meu. Sim, Uma galera sim. aí. Então, é bem dentro disso que você tá falando mesmo, cara. Assim, Porque, assim, é como você falou, talvez, quando a gente tá com uma síndrome, a gente não sabe qual síndrome que a gente tá, a gente nem consegue identificar, né? Quantas pessoas às vezes estão, né? A gente falou do psiquiatra, que tem um amigo que é psiquiatra, e tem pessoas que elas estão passando por algo na vida delas ali, mental, que elas não sabem, né? E essa síndrome que você mencionou, Denner, eu acho que às vezes acontece sim com músicos, com cantores, porque digamos que é um conflito ali dentro da cabeça dessa pessoa, que se não tiver uma orientação, se não tiver um pastoreio, uma liderança ali para abordar esses assuntos, sabe? Porque assim, a palavra nos fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E infelizmente o que está acontecendo no nosso meio cristão é as pessoas perecendo por falta de conhecimento. E por falta, às vezes, de se despir um pouco daquilo que elas pensam que é fama, né? Que elas vão falar assim, poxa, o pastor não precisa de um pastor, né? Só que é o contrário, né? No reino as coisas não são como a gente pensa. Elas são como tem que ser. E eu não devo desobedecer isso. Eu tenho que ter temor, eu preciso ser liderado, eu preciso ser pastoreado, eu preciso que, né, que orem junto comigo, eu preciso de que pessoas estejam caminhando comigo para que eu não perca esse propósito, para que algo que era a vontade de Deus para minha vida não se torne um fardo e que eu não suporte isso. E que eu me perca no meio do caminho. Porque para a gente se desvirtuar é muito fácil. É muito fácil pra gente. Porque como a gente falou, a gente vai começando a pensar algumas coisas e o inimigo ele tem esse poder de lançar setas na nossa mente que a gente fala assim, poxa, eu não preciso congregar na igreja do pastor Carlos. Eu acho que eu conseguiria dar conta das ovelhas aqui, eu vou pastorear. E qual que é a base que eu tenho, sabe? Eu vou me intitular pastor. Porque eu tenho 200 mil, tenho 1 milhão de seguidores, eu acho que eu sou... Deus tem algo sobre minha vida nesse sentido. Então assim, e aí acaba fugindo do quadrado, né? Deus chamou pra alguma coisa, é igual Jonas, poxa. Então, na verdade, existe o pastoreio pela fama. Assim, olha... Deixa eu tentar explicar isso aqui. Que me veio à mente agora. Existe o pastoreio pela fama, ou seja, eu tenho um grupo de pessoas que são meus seguidores, eu tenho talento, eu tenho não sei o que, não sei o que. Eu não fui chamado ou separado por Deus exatamente para ser pastor, mas a minha fama tornou-me pastor. Isso existe? Olha, categoricamente, a gente pode dizer que sim. Porque hoje a gente tem esse cara aqui. E quantos né, gurus que você tá vendo aí aparecendo, quantos falsos profetas aí que você vê aparecendo. Tem bastante, e a gente olha e fala assim, poxa, mas... E tem audiência, né? Tem audiência, tem pessoas olhando isso, né? E assim, só que volto lá pra questão, com Deus não se brinca, sabe? Então assim, e aí às vezes a gente se revolta, né? Eu me revolto. Eu converso com o Lucas aqui, a gente às vezes fica ali trocando directs, né? Olha isso aqui! Olha isso aqui! O que você acha disso? Né? E aí a gente, às vezes eu vejo, o Lucas é esquentado, né? Pra quem não sabe, o Lucas é esquentado. O Lucas é esquentado. Quando o assunto é a Seara, ele só fica... explicar quem é o Lucas, porque como ele tá atrás da câmera, né? Então, o pessoal de casa às vezes não... Toda vez a gente apresenta o Lucas. Sim. Uma peça importante desse canal. Desse canal, senão não acontece nada aqui. Mas assim... o Lucas é o cara que é o nosso produtor aqui do podcast Agregando, mas também do outro podcast que a gente tem. Sim. O Podmeta também. E aí, assim... Ele é esquentadinho, o Lucas? Ele fica revoltado. O homem é brabo. A gente tá cuidando dele. E aí, e assim, eu entendo, compreendo, só que aí eu ouvi de um amigo e ele falou assim, e eu achei genial, ele falou assim, quem é o Senhor da Seara? Então, assim, se você for olhar, né, a parábola do joio e do trigo, quem separa o joio do trigo é o Senhor da Seara. Então, esse papel de separar o joio do trigo não é meu, não é nosso. E o próprio Cristo depois disse que os anjos se encarregarão de fazer isso, né? Então, assim, para tudo isso que tenha ocorrido, para tudo isso que tenha acontecido no nosso meio... Mas esses caras existem. Existem, claro. Eles pastoreiam pela fama e não pelo chamado. Sim, e não pelo chamado. Acho que, assim, as pessoas têm banalizado muito, né? Porque como
é como eu te falei lá no começo, não tem um pastor, eu não tenho um líder, eu não tenho alguém me exortando, não tem alguém que olha, você tá em pecado, ó, você tá fazendo isso, isso aqui não tá de acordo. Então assim, pra internet, eu peguei o celular aqui, o cara não tá vendo mais nada pra trás. Né? Então assim, isso é muito perigoso. Então assim, só que o Senhor da Seara Conhece. Então, assim, mas como que a gente vai, por exemplo, definir que essa pessoa, né, suposta pessoa, sim. ela possa reconhecer que... Porque na cabeça dela ela tá dizendo o seguinte, eu tô fazendo a obra de Deus acontecer. Sim. E olha ela, o resultado, né? Sim, ela tem tão relevante que eu tenho tantos seguidores no meu Instagram, tantos seguidores no meu Facebook, YouTube, ou sei lá o quê. Entendeu? E a minha igreja, ela é cheia. Sim. E aquilo que eu tenho falado todos os domingos, eu tô vendo, tá mudando vidas. Então, dentro dessa perspectiva dessa pessoa, ou desse estrelismo, né, como que ela vai chegar a reconhecer que, de fato, ela não tá fazendo a vontade do dono da seara? Sim. Aquele que realmente direciona homens, mulheres, para fazer a obra dele acontecer. Sim. Eu respondo. Não. Eu ia falar assim, a conversão. Tá? Mas o entrevistado é você, Neto. Fala aí. Mas, assim, eu acho que conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Se você tiver a oportunidade de andar com essa pessoa, uma semana, você vai ver. Eu acho que assim, se você tiver a oportunidade de tiver um tempo ali de mesa com essa pessoa, você vai ver. Ela vai se enredar nas próprias palavras. Nas próprias conversações dela em rede social, você vê. É que assim, a gente não vai pra palavra. É muito mais fácil, como você falou, a gente buscar pessoas pra idolatrar do que pra gente olhar a palavra e orar e falar, Deus, é isso mesmo que o Senhor tem? É isso mesmo que o Senhor quer de mim? Então, se a gente vai para a palavra, eu acho que o que falta hoje é o entendimento da palavra, sabe, Denner? Porque quando a gente vai para a palavra, cara, o Espírito, você tem um discernimento do Espírito, sabe? Você sabe o que está sendo dito ali faz sentido, tá na palavra, não tá. Então, assim, o povo hoje é sedento das coisas de Deus. Só que tem pessoas usando isso e deturpando o evangelho. Só que assim, precisa se levantar um povo, precisa se levantar. Bora nós, vamos levantar nós de um brado de sei lá. Que confronte tudo isso, sabe? Eu acredito num tempo. Mas eu acho que tem uma galera, tá se levantando uma turma. Sim, eu acredito. Tá se levantando uma turma aí. Eu tenho até acompanhado algumas pessoas nessa. Tem uma galera que tá gritando, tá falando contra tudo isso. Né? Sim. Eu acho que é um tempo legal, é um tempo interessante. É oportuno aí. Também, né? Um tempo oportuno. Acho que a gente tem uma hora que chega, acho que tem uma hora que chega, né? E como isso vai gerar impacto por exemplo, essa como eu posso dizer aqui, esse movimento, né, esse anseio, esse desejo pelo estrelismo, né, de muita gente na área musical, como que isso vai gerar um impacto na mensagem cristocêntrica? Como que isso altera a igreja? Isso muda um pouco a forma da igreja? O que você acha que as pessoas lá fora que não têm o evangelho como base da sua vida, como que elas enxergam isso? Porque altera a mensagem, a pregação em si. Eu acho que é triste quando você, alguém de fora, olha e fala assim, isso aí é a mesma coisa do que o que acontece no mundo, sabe? Então você escandaliza o nome de Deus, sabe? Então assim, é muito triste quando há essa distorção, né? Quando há essa procura exacerbada pelo estrelato, né? E eu acho que isso impacta naquilo que você falou, na conversão, que a conversão é você transformar, a metanoia ali da sua mente, a transformação da sua mente. Então, assim, se é igual ao mundo... É o quê? É o metanoia, você falou? Né? É a transformação ali radical da sua mente. Então, assim... Opa, já falou o nome completo. Deixa eu falar, você já conhece o projeto Metanoia Radical? Eu já ouvi falar, Eu conheço algumas pessoas que, inclusive na minha família, minha irmã já participou. Sério? Sério. Pô, você não falou nada sobre isso, cara. A gente poderia... Vamos conversar sobre, né? Vamos conversar sobre também. Mas já a gente fala sobre isso. Mas você vê que tudo culmina numa transformação. Então, assim, se não há transformação genuína, é o que é os frutos que eu falei. Às vezes o cara dá vazão pra carne mesmo. Porque assim, gente, se você trabalhar muito, você vai prosperar.
Se você se dedica, se você treina, se você pratica atividade física, você vai ter bons resultados. Tá vendo aí, Lucas? Então, assim, então se você, só que no evangelho é transformação de caráter, né? É ali, eu vou dizer não ao pecado, isso aqui não faço mais, isso aqui eu fazia, mas eu não pratico mais. Eu errei, mas agora eu não vou errar mais, sabe? Então, assim, é não cometer os mesmos erros. E aí a pessoa vem, porque Deus é misericordioso e traz. Só que se o espírito e as pessoas dali não estão alinhadas, essa transformação na sociedade que a gente tanto espera, esse avivamento que a gente tanto busca, ele não acontece de fato. Verdade. Vamos fazer o seguinte, então, agora, Neto. Você tá nesse mundo aí musical, né? E como artista, tem gravado vários covers, né? Uhum. E teve uma que fez muito sucesso, né? Na internet. Foi. Depois que o Diogo e a Deise chegaram aqui, que eles Legal. são os nossos ministros de Sim. adoração da igreja, a gente vai deixar eles bater um papo com Sim, vocês pô, aqui. vai ser muito legal. Aí eles vão desenrolar. Amém. Mas antes disso, eu queria que você pegasse o violão ali e Opa. tocasse pro nosso povo aí essa Sim, versão, claro, porque vai depois ser o um Diogo prazer. vai querer pedir pra você tocar essa música e cantar. Sim, sim. Só que aí eu gostaria de fazer isso, entendeu? Porque Tá. eu sou o chefe aqui, entendeu? Amém. E aí, como a gente Segue é o chefe, líder, né? segue o líder. Entendeu? Você capta aí, Lucão? Show. Quer que eu leve o microfone pra lá, esse daqui? Não precisa? Então essa foi a versão que você fez Sim, sim. que explodiu aí na A internet. história dessa música é bem legal porque eu precisei passar por esse alinhamento que nós conversamos, né? E não foi fácil ser confrontado, realmente sofrer essa metanoia radical, né? Como é o nome desse projeto maravilhoso. Não foi fácil. E aí o Senhor começou a me tratar e uma das coisas foi produz, né? Grava. E aí eu falei assim, mas poxa, eu não tenho audiência, eu não tenho nada, eu não tenho Instagram bombado, eu não tenho YouTube com muitos inscritos. E aí eu tinha todas essas questões, porque a minha vaidade ainda falava, né? Então eu entendia que precisa ser relevante para ter um alcance maior daquilo que você produz. Uhum. E aí Deus falou, se uma alma for transformada, se uma vida for alcançada por aquilo que você está fazendo, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Né? Então, assim, você olha. Esse cara é radical. Então, assim, se você olha para o sacrifício de Jesus na cruz, se é uma vida que vai alcançar através de mim, se eu sou esse canal, glória a Deus. Uhum. Então, assim, eu entendi isso e fui para cima. E gravei essa canção, que é a Bênção, né? Que é uma versão do Elevation Worship, chama The Blessing. E eu gravei. E aí, nesse processo, nós tivemos uma perda, né? De um bebê. E aí, isso foi muito doloroso para nossa família, nós ficamos muito tristes, né? Com toda a situação. E aí eu falei, amém, o Senhor sabe todas as coisas, mas o coração da gente sente, sabe? A gente machuca. E aí eu lembro que eu tava assim num dia, pastorzão, e aí chegou uma notificação no meu Instagram. E aí apareceu lá uma notificaçãozinha. Na época era um perfil já verificado lá, o pessoal era um artista do Rio de Janeiro. E aí ela postou essa música no nascimento do filho dela. E aí, cara, eu assisti aquilo e comecei a chorar. Uau. Porque eu falei, meu Deus do céu, olha o poder que uma canção tem. Eu não conhecia, não sabia quem eram aquelas pessoas. E aí eu me alegrei. Eu estava passando pelo pior momento da minha vida e eu fiquei feliz por uma vida que tinha sido gerada ali. E aí eu entendi que como no reino as coisas são diferentes, tem sabe? Essas conexões. E assim, Deus transformou meu choro em alegria, assim. Eu tava, pra vocês, assim, de verdade, tava muito deprimido, assim. E aí eu mandei mensagem pra esse casal e tal, falei pra eles, olha, glória a Deus. Então assim, poxa, como você pode se alegrar no meio do teu luto? Sabe? É Deus. No meio da dor, no meio do da dor. sofrimento. Então assim, poxa, isso me ensinou muito. E desde então essa canção começou a fazer parte da vida das pessoas em questões, né, de nascimento. Então hoje é uma música que está em alta nas redes sociais, já está com quase 10 milhões de streams. Então assim, é de uma pessoa que era totalmente improvável, de uma pessoa que era totalmente para o business, não faz sentido nenhum. Só que Deus usa as coisas loucas, improváveis para se confundir. É a simplicidade da adoração, né? Exato. Para então, quem assim, chega, pro coração exato. que chega. Então isso foi muito, muito importante para mim.
Poxa, como a gente falou no começo, você ser canal do fluir de Deus é muito gratificante, né? Então, assim, se eu posso o que eu puder fazer tiver no meu alcance para que vidas sejam alcançadas, eu me disponibilizo para isso, sabe? Legal. Então, eu acho que é essa essência que a gente tem que buscar, sabe? Servir as pessoas, a igreja de Cristo, né? Estar disponível, ser obediente, temente a Deus. Eu acho que a gente seguindo esses princípios e não se desviando deles, o Senhor prepara grandes coisas. Amém. Né? A gente crê assim. Amém. Vamos lá, então? Vamos lá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Pode ir, né? Glória a Deus. Lindo, Neto. Glória a Deus, cara. Versão maravilhosa dessa canção. Amém. E essa canção, ela tem sido aqui para nossa igreja, todo ano a gente tem um tema, né? Sim. E esse ano nós temos um tema para nossa igreja que é Famílias que Inspiram. Uau. Né? É legal falar sobre família que inspira, porque o diabo se levanta, viu? Muito, muito. Quando você vai falar sobre família numa igreja, meu irmão, Chicote estrala. chicote estrala. Então a gente escolheu, né? Eu, o Diogo, a Deise, que são os nossos ministros de Sim. adoração aqui da igreja, pastor Diogo, né? Nós escolhemos essa canção, cara, e a gente toca aqui na igreja. Amém. E é linda, né? E um dia Sim. a gente vai trazer você aí. Amém, com certeza. A gente vem com o maior prazer. Vai ser uma honra estar aqui com vocês. Adorar Jesus Amém. aqui conosco. Vai ser bênção. Amém. Bom, eu vou deixar agora você bater um papo aí com o Diogo, a Deise. Vamos lá. Eles estão preparadíssimos, assim, para trocar essa ideia Sim. aí com vocês. E a gente vai sair um pouquinho e volta. Eu acho que o Lucas vai dar o corte, né, Lucas? Não, vai direto? Então, beleza. Então tá bom. Show. Muito Legal. obrigado, pastor. Depois a gente Valeu, volta Dene. aqui para se Volta, a despedir gente da volta, turma. com certeza.
colocar o violãozinho aqui, tá, gente? Oi. Você é a? Deise. Prazer, Deise. Neto. Eu, pastor. Como você tá? Tudo bem? Prazer. Você é o? Diogo. A voz dele, né, tem o tamanho dele, né? Que voz, cara. É proporcional. É proporcional ao tamanho do cidadão, né? Que voz. Isso aí, Diogo e Deise. Vocês são casados? Isso. Glória a Deus. Casados. Muito bom. Quantos anos, querida? Casados Vamos ver se há... acerta. Que a esposa sempre pergunta. É o teste, entendeu? É o teste, tem que fazer o teste. esse Mandou o Enem bem agora, né? Sim, é teste mesmo, né? O negócio é teste. E tem que saber os meses e dias. É. Importante. Exatamente. São 15 anos, eu acho, esse ano faz, né? Você acha, querido? Dia 8 de Vai novembro. Receba, Forte, Diogo. 15 anos, cara. 15 anos. Graças a Deus. Uau. É isso aí. Que alegria conhecer você. A gente tá aqui meio de surpresa, né? A gente falou agora há pouco com o chefe, né? Ele falou que ele é o chefe, ele manda, a gente obedece, né? O quê? Segue o líder, né? Exatamente. O chefe Então, mandou o melhor foi ele falar, estão preparadíssimos. É Estamos, isso. a nossa cara aqui. Plenos, Preparadíssimos. né? É sobre isso, né? É sobre isso. Mas falar de música, né, Neto, pra nós que amamos música e pra nós que Sim. amamos a Jesus. Amém. Em primeiro lugar, é o Cara, diferencial. a gente sempre tá preparado. Amém. Porque é uma delícia falar Sim. sobre Jesus e falar da nossa vocação nele, né? Sim. Que é o que nós amamos. Yes. sobre não é música por música, né? É música com um propósito muito maior do que simplesmente a questão da arte que envolve a Exato, música, né? exato. Existe um propósito espiritual, né? Existe um Sim. propósito muito maior, né? De alcançar pessoas que precisam conhecer Jesus, que a gente faz isso através da música. Sim. Edificar a vida, né, da igreja, a vida das pessoas, isso é um grande privilégio, né? É um privilégio. Ser vocacionado por Deus para fazer isso, né? Você tá no ministério, eu não sei se o pastor já perguntou isso antes, mas você tá no Ministério da Música há quanto tempo? Sim, olha, eu comecei a tocar, eu tô com vou fazer 32 anos na próxima semana. Você é novo, hein, cara? Novo. É que a vida bateu forte. Deixa eu só cortar um pouquinho. Que a gente chegou já estava encaminhado, Sim, né? Então você é. já contou sua história? Contei um pouquinho da minha história, Com a contei um pouquinho música. com a música. Comecei muito novinho, né, com 12 anos. Então comecei a tocar bem novo, assim. Não tinha condições financeiras de ter um instrumento, então eu tava falando pro pastor Carlos, né, que eu pegava a chave da igreja, minha mãe era diaconisa, e limpava a igreja todo dia de manhã. Acho que uma vez a cada, sei lá, ela limpava a igreja. E aí eu pegava a chave toda tarde e ia pra igreja pra estudar, porque só tinha guitarra lá. Então, desde os 12 eu me engajei muito, assim. E aí comecei a minha jornada bem novinho. E aí já comecei a aprender, comecei a servir lá. Tocava, sempre que alguém faltava eu ficava lá. E aí tem uma história engraçada que eu não contei pros meninos, como vocês são músicos, eu acho que teve uma vez... Músicos sempre tem história. Sempre né? tem E a história. história de vocês dois, eu tô só Música tá sempre- assemelhando, é porque tem esse negócio aí também a de- sua mãe também. Minha mãe foi zeladora Zeladora daqui da dessa igreja. igreja Sim. em Uau. 90, 91, Uhum. eu acho. E eu também tinha essa... eu era Essa mais chave, novo, ele né? tinha a chave da Entendeu, né? vitória. Eu tinha acesso ao lugar sagrado, É sabe? isso, ao Santos dos Santos. Aleluia. Eu era mais novo, mas Sim. eu entrava lá e também... Então, e a gente, assim, pra mim foi eu tava falando pros meninos, né? Pra mim foi muito bom porque eu vim num contexto muito humilde, né? Certo. E aí eu perdi muitos amigos pras drogas, sabe? Então, assim, a gente viu muita coisa triste acontecer, sabe? Assim, na comunidade que a gente fazia parte. E pra mim a igreja foi um refúgio, né? Foi um lugar onde eu encontrei ali um sentido, né? E isso me fez bem e me trouxe sentido até hoje. Então, assim, você vê, os planos de Deus, eles não se frustram, né? Então, pra mim foi um privilégio crescer nesse ambiente e inconscientemente eu tá ali, sabe? Eu não sabia, hoje eu não sabia, nossa, que bênção tá aqui na igreja. Não, pra mim era uma alegria porque eu tinha a chave pra pegar e pra tocar guitarra. Essa era a minha alegria, eu não sabia, nossa, Deus tá fazendo uma obra na minha vida aqui, surreal. Não tinha esse entendimento. né? Não imaginava. E aí, quando eu fui gravar um outro projeto agora, que chama Essência, eu gravei um EP com 4 músicas, eu gravei Bondade de Deus, gravei uma música
chamada O Mesmo Deus. Eu que ouvi o Bondade de Deus, eu ouvi. Muito ficou legal. Muito legal. A gente fez uma versão bem acústica. Isso. E aí a gente fez o Promessas, que é do Maverick City. Certo. E eu gravei uma outra que chama Milhões de Milagres, que ainda não lançou. Já tô dando spoiler aqui. É. E aí o que acontece? A história engraçada foi, eu tocava tão mal que duas vezes o pastor da minha igreja local, eu lembro o nome dele, é um amigo da família até hoje, chama Joseano, o nome dele. Certo. E aí o que o pastor Joseano fez? Ele falou assim, igreja, veja que esse menino é esforçado, ele se dedica, mas você vê que ele não tem ainda o dom, né? Ele levantou a igreja oração, cara. Levantou a igreja oração pra igreja orar por mim, pra que Deus pudesse me dotar com alguma coisa ali, porque eu sozinho não tava dando conta. E ele fez isso por 2 vezes, né? E ele fala até hoje, falou assim, olha menino, eu orei por você lá, quando levantou a igreja em oração, e assim, eu não ficava envergonhado, porque eu entendia que eu precisava melhorar, Sim. eu entendia que eu precisava crescer como músico, né? E a gente não tinha, por exemplo, hoje internet, né? Você vai no YouTube, você aprende acorde. Sim. Hoje meu filho tem 12 Tem anos. O acesso tá muito fácil. Sim, meu filho tem 12 anos, eu falei, papai vai te ensinar as mesmas 3 notinhas que eu penei pra aprender lá atrás, eu fui passar pra ele, o moleque já tava tocando. Então assim, eu tava fazendo dó, ré, e aí eu falo com ele, pergunto, e aí, lembra? Lembro. Aí você fala, gente, é uma realidade muito diferente, assim, Muito diferente da nossa. com acesso à informação, né? Eu sou um pouco mais velho que você. Vou fazer 38 esse ano, no final Um do bebê, ano. um adolescente. Mas sou um pouquinho. A gente pegou ali. A gente pegou um pouquinho. Eu rodei pneu murcho, né? Dizem por aí. A vida bateu. A vida bateu com força. Bateu. E mim também. É. E aí a gente viveu essa fase antes da internet, né? Sim. Dessa galera que vem hoje, eles têm acesso ao que eles quiserem Exato, de informação no exato, YouTube. exato. Na minha época, talvez a gente tenha algumas histórias parecidas, mas eu saía daqui de Taboão, ia lá para Santana para ter uma aula com um professor legal, e eu levava Muito longe. uma fita... Cassete? Cassete, Que é menorzinha, né? Menorzinha e tal. E ele, enquanto eu estava estudando com ele colocava. Ele tinha um acervo muito legal, Sim. assim, de guitarristas americanos, Sim. europeus e tal. E aí ele gravava enquanto enquanto ele estava me dando aula, eu colocava ali para gravar o CD na fita para eu ter acesso a alguma coisa. Pra conseguir estudar em casa. Para você ter Olha a referência, dificuldade. o que eu vi. Algo legal para ouvir, né? Para Sim. estudar e para se desenvolver. Exato. Hoje, cara, a molecada Você tem acesso tudo a- na mão. Hoje tudo. você abre o celular e Você tá tem ali. lá É. os guitarristas de todas as gerações, os cantores, enfim. Eu acho que até o acesso aos instrumentos hoje é muito mais fácil, né? Na Ah, eu questão financeira. Por tenho mais certeza que por mais sim. tá, por exemplo, preço Dólar, né? dólar alto e Sim, tudo mais. não tem sim. Mas a Tem. facilidade de Diferente, compra é diferente, né? Muito. O Mas poder também- de compra sim. aumentou muito, né? E aí a gente tem duas linhas, né? Tanto a questão do acesso à música, a cifra, instrumento, que é muito mais fácil, por conta da geração, a Sim. cultura é diferente, enfim, Sim. o acesso é muito mais fácil, a internet mudou Sim. muito a vida dessa garotada. Mas também é uma linha muito tênue, porque eles também têm acesso à questão ao outro lado da música, né? Sim. O que também eles estão expostos, né? E aí a gente queria ouvir um pouquinho de você essa questão, né? Como foi a sua caminhada na questão da música cristã? Certo. Como que foi essa vivência? Que atrativo você tinha lá fora? Se a igreja abraçou essa causa, dessa vocação musical, como músico, como profissional, ou se fora essa... Porque a gente veio da música, né? E a gente sabe que os olhos enchem. Sim. Então, sim. para essa garotada hoje, eu falo porque a gente também tem um adolescente de 13 anos em casa, Sim. criado nos princípios, nos valores, mas você vê que se você é uma linha muito perigosa, Sim. que os olhos brilham. Sim. Puxa, lá fora estão fazendo música muito legal. Sim. O acesso é muito legal, a produção é muito legal. Sim. Então a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre isso também. Olha, assim, o meu contexto congregacional, ele era muito simples, assim, a gente era um bairro pequeno ali do Embu das Artes, chamado Jardim Pinheirinho. E aí, lá na igreja a gente não tinha condições. Eu lembro que a primeira bateria que a gente teve foi um pastor que doou para a igreja, que na época a minha igreja não podia ter bateria. E aí a bateria não, era proibida. E aí quando eu abriu, aí depois de uns 2, 3 anos, chegou um pastor que tinha uma bateria em casa. E ele doou essa bateria. Então, assim, o acesso ao instrumento era realmente complicado. Só que a gente viu um esforço da igreja
para ter aquilo ali e valorizar esses músicos. Então a música lá, a gente valorizava muito porque a gente se unia muito para fazer isso acontecer. Então havia um empenho das pessoas ali, dos membros e de músicos que já trabalhavam, que já tinham condições em trazer bons instrumentos, e a gente tem um som, uma sonoridade legal. Então assim, a gente veio desse contexto, porque a comunidade via a importância Entendi a causa. Exato, abraçava muito a causa. Só que, como eu tinha comentado com o pastor, os pastores, é o seguinte, eu não trabalhei no meio secular, por exemplo, só que meus olhos encheram por outras coisas, como shows grandes, e aí isso parece que é muito mais atrativo, né, da estrutura do que a igreja local. Né? Então, assim, parece que tudo isso era mais legal do que a igreja local. E qual que era o perigo disso? Que a gente não era pastoreado. A gente não tinha uma liderança ali no pé. Então, esse discipulado próximo. não tinha, sabe? Olha, ó, cara, eu posso falar pra vocês, eu sentia falta, às vezes, de um puxão de orelha, de um líder ali. Por quê? Eu cometi erros que, poxa, tem consequências graves, sabe? Então você acaba se desvirtuando, você começa a entender que a igreja não pode ter relação sexual. Mas fora, ninguém tá vendo. Sim. Então, assim, olha o perigo que né, pra uma geração que tá vindo. Então, assim, eu acho que não por responsabilidade da igreja, mas minha mesmo, sabe? Então eu tomei decisões que foram baseadas na minha vaidade e na minha necessidade por aprovação, por estrutura, porque ali as pessoas te admiram e te validam mais, né? Porque às vezes a gente toma ali, né, da nossa liderança, olha, não tá muito alto o som. E aí isso parece que vai chateando, mas assim, isso é pro bem da comunidade, se você for olhar. Né? Então, assim, isso precisa ser ajustado pro bem. E a gente acha que não, é pessoal. Né? Exato. A gente precisa chegar. Exato. E aí, eu acho assim que, como a gente estava conversando com os pastores, isso precisa ser tratado, sabe? Isso precisa ser conscientizado, que é importante, sim. Uma mudança de cultura, né? Exato, de entender o valor desse músico e também discipular ele para que a igreja local seja o lugar que ele tenha, que ele se sinta abraçado, que ele se sinta cuidado e amparado, para que o mundo não acolha essa pessoa, e aí acabou. A gente perde ali a gente perdeu, né, grandes músicos aí, mas eu acredito numa geração que se levante, que vá se levantar, e que nós possamos, né, que nós, como passamos por isso também, possamos fazer a diferença, sabe, com essas pessoas, com esses músicos, e acolher, e acho que contar um pouco das nossas vivências para que eles não cometam os mesmos erros que talvez nós cometemos, sabe? Então acho. Quando a gente olha para o cenário da música, a gente vê que tem muito cara tocando na noite, acompanhando artistas que fazem música secular, e assim, eu não sei nem dizer exatamente a porcentagem, mas eu vou chutar uma porcentagem alta aqui, pelo menos 90% deles começaram na igreja. Sim. Provavelmente. Sim. Eu acho que deve estar, o índice é muito alto. Então o cara acredito. Cresceu na igreja, né, viveu ali, aprendeu, teve contato com o instrumento a primeira vez na igreja, tocou ali na igreja, desenvolveu, e aí muitos deles dizem, né, não se sentirem valorizados. Exato. De alguma forma e tal, e por esse motivo eles foram trabalhar com música fora e tal. Sim. E acabam se distanciando. Assim. Você acha que a gente, como igreja, no cenário assim hoje, o que a gente poderia fazer, além disso que você comentou, da questão de ter um pastoreio, né? Sim. Isso que você falou, de alguém que caminha mais próximo, assim, mas você acha que pode influenciar no fato da gente conseguir preservar o coração desse público, desses músicos? É um desafio. É um desafio, bem sim. alto, né? Bem Porque, grande. como eu falei pra vocês, eu nunca sonhei, não comentei com vocês, mas eu nunca sonhei em ser um cantor. Meu sonho era ser um guitarrista, um músico que tocasse pra algum artista, qualquer, que eu pudesse viajar e tivesse essa infra de show, essa vida de estrada, né? Mas sempre no meio gospel. Sempre no meio gospel, nunca quis sair da igreja, né? Nunca, esse desejo nunca passou. Já tive convites para tocar, vamos gravar, tem uma cantora assim. E eu sempre tive muito temor por conta da minha mãe. Minha mãe sempre me cobrava muito com relação às amizades. Aí ela falava, as más conversações corrompem os bons costumes. E, cara, e assim, era a vozinha assim, cara, sério, minha mãe foi uma mulher assim que, se hoje eu tô na casa de Deus, se hoje
eu sou quem eu sou, eu devo à minha Muito mãe. joelho no chão. Dona Edinete ali, dirigente do Círculo de Oração, da Assembleia de Valeu Deus. a pena, viu, irmã Ednete? Valeu a pena. Sério, né? cara, muita coisa que ela falava assim, reverberava, e aí eu falava assim, poxa, isso não é vontade de Deus. Mesmo assim, ainda cometi muito erro, né? Errei muito, assim, mas sempre a vozinha parece que vinha, sabe? Mas você vê, a Bíblia fala, né? Instrui o teu filho, e lá na frente ele não vai se esquecer. Né, do que você disse. Então, assim, acho que a gente tem que ser intencional. E as palavras em Deus que nós lançamos sobre os nossos filhos, ela tem um poder forte, ela tem um efeito muito grande. Então, hoje eu busco ser intencional com o meu filho com relação a isso, com relação aos caminhos do Senhor, porque mesmo que se ele se desviar, ele vai ter noção das coisas que eu disse, e isso pode ser, né, olha, preciso voltar, porque meu pai me disse isso, ele falava isso, e esse era um jargão que ele usava. Então eu nunca tive essa vontade de fazer música secular por conta desses ensinamentos que eu tive. Então foi uma cultura que eu tive, né? Só que, como eu te falei, é convidativo, né? Surgem propostas, surgem... Foi o que eu falei agora há pouco, né? Atrativo. Porque assim, Atrativo. é grana. Então assim, a gente é movido às vezes por muita necessidade. Então a gente acaba esquecendo assim, poxa, você recebe um convite, tem que fazer um cachê X valor, um valor atrativo. E aí você fala, só que você não pensa nem na comunhão com Deus. E se eu perder a comunhão com Deus? Você não pensa nisso, você fala assim, poxa, eu preciso... que é muito mais caro, né? A necessidade fala mais alto do que o propósito que tem em você. Né? Então, assim, é muito perigoso. Então, assim, o que eu penso muito sobre isso, ô Diogo, é a questão do alinhamento, sabe? Mesmo com Deus. Acho que é uma vida de intimidade com Deus que a gente tem que buscar, primeiramente, para que isso seja muito claro. Sabe? Porque a música, a música não me sustenta. Sim. Quem me sustenta é Deus. Sim. Deus utiliza a música, né? O recurso chega através da música, mas é Deus que provê. Sim. É Deus que abre as portas. Se Deus quiser que eu não levante amanhã, eu não levanto. Então, assim, às vezes a gente tende a colocar o nosso trabalho, seja a música... A gente inverte a tendência humana. Parece... Os valores. É como o Denner falou no começo, parece que a gente está sempre buscando alguém para ser o nosso provedor, para ser o nosso Deus, para ser o nosso ídolo ali. E assim, cara, uma das coisas que Deus me tratou muito nessa questão musical foi a total dependência dele. Eu não dependo de homens. Né? E não é soberba da minha parte, não, porque eu tenho um Deus, eu tenho um pai. Então, assim, quando a gente tem essa clareza, eu me arrepio todo, porque, cara, Deus nunca deixou faltar o pão na minha mesa. Deus nunca nos desamparou. Nos mesmos momentos, nos momentos mais difíceis que a gente passou, Deus estava ali com a gente. Às vezes a gente estava sozinho, mas era uma presença tão acolhedora. Eu falo, eu não preciso de nada. Eu tenho um Deus que me supre, né, em todas as necessidades, não é em uma, é em todas. Então, assim, poxa, ter essa ciência do pai que eu tenho, pra mim, eu acho que mudou tudo. Sabe? Quando a gente entende que a gente tem um pai que cuida de nós, meu amigo, acho que tudo muda. Então a música, ela vira uma coisa muito ínfima, sabe? Assim, muito pequena. Porque assim, poxa, a música é um meio, a música não é meu destino, sabe? É o meio que Deus usa para alcançar as pessoas, para edificar. A música é um meio, não é um fim, Não é um fim, não é. O problema é quando a gente inverte e acaba colocando a música como um fim, né? Você acaba vivendo para aquilo, né? Exato. E às vezes você entra nessa ideia de que a música ela se torna um fim em si mesma, e você acaba dizendo que está fazendo para Deus. Poxa, eu estou fazendo música para Deus. Sim, eu já fiz isso. De adoração, eu já fiz cara, isso. Você tá fazendo pro seu próprio coração. Pro teu ego. Eu já fui assim, porque assim, eu tipo assim, né, como eu falei para vocês, eu não saí da igreja, então eu trabalho para Deus. Uau! Eu sou a flor da abacateirol ali, né? Eu sou o alecrim dourado de Jesus. Não é, cara. Né? Então, assim, você tá dentro da igreja, mas a igreja não tá dentro de você. Sabe? Então, assim, isso é muito uma linha muito tênue, é fácil de entrar. Por quê? Eu estou na igreja. Qual que é o problema, né? Não, mas eu sou se você não me quer, se a igreja não me quer, tem outra ali quem queira. Exatamente. Então, assim, poxa, a gente começa a cultivar isso, você vai alimentando o nossa, coração. Gente, é o que... E quando vê, o cara, enfim... É a queda, essa soberba precede a ruína. Né? Você acha que pessoas que viveram esse contexto comum que a gente tem da questão da dificuldade em acesso a material, com uma estrutura muito simples de equipamento e tudo mais, você acha que o cara que, por exemplo, sai de uma igreja dessas, assim, que não tem muita estrutura, às vezes o cara não quer batalhar para que a igreja avance, né? Exato, Essa que é a verdade. Sim. E aí ele
poxa, ele vê que tem uma possibilidade lá numa igreja que já tem uma estrutura grande, legal e tudo mais, ele vai para lá. Você acha que isso está mais ligado ao coração dele, nesse sentido que a gente está pensando aqui? É perigoso. Tipo assim, é um negócio mais do ego, cara. Assim. É muito perigoso, porque pode ser. Pode ser, o nosso coração é enganoso, né? A gente acha que ali vão ter mais vidas que vão ser alcançadas, né? E a gente tem umas coisas na nossa cabeça que fala assim, poxa, a gente tem umas aspirações que é o nosso coração ali mentindo pra gente, sabe? Porque assim, cara, eu acredito muito, a questão é, por exemplo, né? Deus não me chamou pra fazer agenda e tocar na igreja de 5.000 pessoas. Deus me chamou pra ter intimidade com ele. O resto, cara, as demais coisas... Se vier, amém. Se não vier, amém também. Preciso ter intimidade com ele. Preciso cuidar da minha família. Preciso entender, né, quais as prioridades da minha vida, assim. E às vezes eu conheci pessoas, infelizmente, que buscavam isso, né? Buscavam essa notoriedade humana ali. Então, assim, queriam estar numa igreja, né, com 10.000 pessoas, com 5.000 pessoas, e ter a visibilidade para crescer. E aí, assim, a motivação, ela é muito líquida, sabe? Ela não é uma motivação genuína. Então, assim, poxa, gente, eu estou falando aqui para vocês, não é porque eu vejo, é porque eu fui assim. Eu tive essas percepções, essas mesmas aspirações de música, eu tive. Sua fase. De querer, poxa, tocar em grandes igrejas, em grandes congregações e congressos. Quem é da música que não teve, né? Sim, a gente... todo músico sonha, né? Sim, porque assim, num bom instrumento, as referências que nós vemos, por exemplo, né, de grandes, no meu caso, grandes guitarristas, né? Você pega grandes guitarristas, você vê os caras, o ventilador na cara, né? O cabelão voando. Eu não consigo, tá? Então, eu também não vai. Então, assim, você vê que já não tem mais nem sentido. Meu cabelo, né? Não vai. O ventilador pra mim. Então... E aí, quando você é mais jovem, né? Como você estava colocando, então isso fica muito mais acentuado. Sim. E aí as experiências vêm e vai te colocando no lugar. Não, opa, não. Peraí, exato. É isso daí. Exato. E a minha pergunta, às vezes, tem essa linha, né? Porque talvez o cara busca estar nessa igreja com estrutura e tudo mais, tentando saciar isso, né? Essa fome da visibilidade, da projeção, do status, dessa coisa que se passa, né? Ele tá alimentando esse ego, né? Porque isso é muito humano, né? Isso não é o que Deus quer de fato, sabe? Gente, não tem problema nenhum você ter uma estrutura maravilhosa, você ter, né, um bom amplificador, um bom instrumento. Esse não é a questão. Se tiver com o coração alinhado, se você tiver em Deus e você o sonho do seu coração ter isso, você vai ter. Deus vai preparar. Eu acredito muito que Deus, né, ele faz chegar o recurso. Porque comigo foi assim, eu não tinha recurso. Hoje eu tenho equipamentos e por exemplo, um estúdio que eu sempre sonhei em ter, que era um sonho de criança e Deus realizou. Só que assim, ele fez porque ele quis e ele é bondoso, sabe? Então acho que quando o nosso coração tá nisso, sabe? Tá nas coisas e não nas ovelhas de Jesus, que eu acho que é isso que a gente tem que entender. Como o que Deus quer fazer, né? O que Deus tem para a igreja? O que eu posso contribuir com a minha musicalidade para a igreja? Sabe? Local. Exato, para a igreja local. O que Deus, né, quer fazer através de mim como músico, como cantor? No crescimento do reino. Exato, porque assim, poxa, Deus não está buscando cantores nem músicos. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Então, assim, poxa, eu não quero ser, como eu conversei com os pastores, eu não quero ser aprovado e ter milhões de seguidores e ser reprovado por Deus, sabe? Sim. Então, assim, eu não quero cantar muito e Deus falar assim pra mim, cara, sai daqui que eu não te conheço. Então, assim, é muito grave, sabe? Então, assim, poxa, o que eu preciso buscar é andar em santidade, né? Ser uma pessoa íntegra, correta, justa diante de Deus, dar o meu melhor, servir a minha igreja local. Eu acho que isso que é a base, sabe? Sim. Quando essa base está muito bem alinhada, Deus quiser te enviar, Ele vai enviar. Amém. Sabe? Assim como tem feito com grandes músicos hoje. Você tem, por exemplo, o exemplo do Matheus Assato, né? Sim. É um grande guitarrista que, assim, poxa... O cara é bom, velho. Talentoso, muito maravilhoso, o cara é demais, assim. E nas conversas que eu vejo dele, nas entrevistas, é um cara... Sabe, pé no chão. Sabe, eu não vejo ele... É uma pessoa cristã e assim, ele tá chegando em lugares, por exemplo, tocando com grandes artistas, né? Poxa, Bruno Mars, Jessie J, gente grande da música global.
E assim, mas o coração do cara, você viu que Você não... falou esse do Bruno Mars, acho interessante. Não sei se você viu. Ele postou outro dia um vídeo de alguns anos atrás, ele na plateia. Você Sim, viu isso? Vi, E acompanho. depois, pô, o cara batalhou. Exato, então assim, Chegou são lá, coisas que outro assim, dia poxa, tocando com o cara. Deus não pode realizar? Pode ser o sonho do seu coração. Só que assim, alinha o coração para que você não tropece, pra você não caia, sabe? Cuidado pra você não cair, porque às vezes a nossa motivação, gente, ela faz a gente pra ruína. A gente acha que tá voando e não tá. E é uma questão de tempo, né, Neto? Sim. E aí hoje uma realidade no Brasil, essa polarização na questão da música, né? Sim. Esse brilhantismo e tal, e eu quero holofote, eu quero visualização, e eu quero views, enfim. E a gente, inclusive a gente, né, tem pessoas conhecidas nossas que começou na música, assim, convívio, e teve essa referência, Projeção. teve essa projeção, chegou, e hoje você olha, né, e fala, puxa, se perdeu. Não era isso, né? Então assim, Chegou um determinado... Por porque isso que não eu falei que é alinhou uma o linha começo. muito tênue, Muito, perigosa. gente, muito. Como também a gente tem grandes referências, no Brasil mesmo, Sim. e fora, de pessoas que teve a projeção, permanecem, Sim, porque Deus permitiu, Sim. Deus teve graça, enfim, sim. tem usado disso para que o nome dele seja Sim. levado, e continua pé no chão, como você falou, né? Exato, Do acho que guitarrista. porque a gente, cara, tudo que nós fazemos eu penso assim, tem que redundar em glórias a Deus, sabe? Sim. Então assim, se a minha conduta, se meu estilo de vida, se as minhas ações, elas não exaltam o nome do Senhor, não glorificam a Deus, eu acho que eu preciso rever os meus conceitos, sabe? Então assim, e como a gente falou, pra gente cair nessa armadilha é uma linha muito tênue. Então assim, a motivação do nosso coração não tem que ser os palcos, as viagens, né, os grandes shows, as grandes gravações. A motivação do nosso coração tem que ser intimidade com Deus, para que Ele nos use da maneira que Ele quiser. Pode ser talvez num culto no lar, sabe? Sim. Pode ser talvez num culto de terça-feira de oração que vem, né, poucas pessoas. Então assim, você estaria disponível, né, para servir, né, nessas situações, né, nessas situações que não tem grandes holofotes, né, não tem grandes... Que o público é menor. Que o público é menor, que não tem estrutura. Então assim, eu vejo assim, pessoas infelizmente com as motivações erradas, sabe, assim. E às vezes tem muito talento. E a minha oração é que Deus desperte, né, e que essas pessoas possam voltar para o básico, né, e que eu estava falando do EP. E aí, numa das situações, assim, falei, Deus, me dá um título para isso, né? Como que eu posso chamar isso, né? E aí eu comecei a orar e pedir uma confirmação de Deus, e aí veio a palavra essência, assim. E aí eu fui ver no dicionário o que significa essência, né? Essência significa voltar ao básico, ideia central, espírito. Legal. Aí eu falei, cara, no dicionário, tá escrito exatamente assim. E aí, cara, sabe o que eu lembrei? Que Deus me fez lembrar? Quando eu tinha 12 anos. Lá, quando começou... Peguei a chavinha da igreja. Deus falou assim, sabe aquele menininho ali? Me agradava. Cara, ó, você vê, eu não tô mentindo. Porque, e aí Deus me fez lembrar daquela situação. Eu falei assim, poxa, será que esse coração é o mesmo? Precisa mudar, cara, né? Tem aquela canção, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Então, assim, eu vi que nessa minha trajetória, aquele netinho ali de 12 anos não era mais o mesmo. Tava cheio de coisa ali que não era. Então o que Deus queria de mim? O coração puro. E assim, o projeto que eu gravei não foi um projeto mega... Não, foi simples. Por quê? Volta pro básico. O básico funciona. Sabe? O básico bem feito, ele dá certo. Então assim, às vezes a gente quer uma gourmetização de tudo. Sim. Quando o alimento ali essencial é o arroz e o feijão. Mas a gente quer o gourmet, o molho, né, rosé. A gente quer o prato bem elaborado, desconstruído, né? Sabe? E eu ia perguntar para você, Neto, como foi a questão do projeto, né, do EP, como chegou, acho que ele... Sim, olha, essa história é bem legal, assim, porque sempre de um tratar, assim, de Deus comigo, e acho que Deus tem tratamentos diários com todos nós, né? E eu gravei, os primeiros projetos que eu gravei foram, eu gravei um EP ao vivo, e esse EP não deu certo.
Eu fiz as músicas com uma infraestrutura. Aí era mais. Você gravou só pra entender. Cover ou era coisa Eram autoral? versões, só que eram licenciadas, né? Certo. Eu posso explicar isso pra vocês com calma, como funciona. Eu acho interessante, até pra dar dicas. A gente não tá só batendo em vocês, a gente quer ajudar vocês. Mas eu acho que precisa ter um confronto pra depois, né, vocês irem e fazerem a diferença. E eu gravei esse primeiro projeto. E foi ao vivo, a gente gravou com uma estrutura ao vivo na pandemia também, foi bem legal. Foi na igreja, dentro da minha igreja. E aí que a gente fez? Gravamos, tal, foi tudo lindo. Aí eu consegui lançar uma música chamada Aclame ao Senhor, que é Aclame ao Senhor, todo mundo conhece, uma versão e tal. E aí beleza. Só que esse projeto ele não saiu no tempo que eu esperava. Ele saiu ele consegui lançar Aclame ao Senhor e as outras 2 músicas que eu tinha gravado, elas não deram certo. Não deu certo o mix e aí não conseguia entregar o projeto. Sabe aquele monte de desencontro que não saía. E eu ficava, meu Deus do céu, mas por que isso não sai, isso não sai? E pra mim era o projeto da minha vida aquilo ali. A gente tá falando de uma mega estrutura. Uma mega estrutura, um investimento, assim, poxa, eu lembro que eu fui pedir pros meus líderes, né, igreja pra gravar, e aí falei... Isso que eu ia te perguntar, teve a igreja atrelada ao projeto ou não? Não foi com a igreja, foi o neto, só que a igreja me incentivou e cedeu toda a estrutura. Exatamente, e a igreja me deu todo o suporte ali em equipamento, porque eu não tinha condição mesmo de gravar, então Deus preparou tudo ali e consegui gravar. E consegui lançar uma música, que foi Aclame ao Senhor. E nesse meio período, eu falei, poxa, não vou conseguir lançar esse projeto. Não vai sair, não vai sair. E aí Deus falou comigo, pega o violão. Eu lembro que eu comecei a estudar algumas coisas, e aí dos estudos que eu estava fazendo usa as ferramentas que você tem. E o que eu queria era sempre usar, de repente, sei lá, a Gibson, os Taylor, gravar, né, com tudo que tem direito. E aí usa a ferramenta que você tem. Eu lembrei, eu olhei assim pra ferramenta que eu tinha um violãozinho assim, que era emprestado de um amigo meu que tava sem violão, um tonantezinho assim que ele me emprestou, e ficava brincando em casa. Aí eu falei, vou te usar então, filho. Aí beleza, aí eu peguei, eu fui gravar, eu gravei um projeto voz-violão. Voz-violão, bem simples assim, eu gravei Porque Ele Vive, gravei A Bênção, e gravei Vitorioso S, que o Gabriel Guedes também fez. E aí, cara, A Bênção... Aconteceu o que aconteceu. A bênção, Deus soprou essa música e, assim, foi sobrenatural, porque eu não tinha... a sua música com maior número de... Com maior número de visualizações hoje. Ela tem, ao todo... Você tá no YouTube e onde mais? YouTube, Spotify, em todas as plataformas. Isso. Na verdade, eu conheci o Neto, porque sempre que eu vou parabenizar alguém nos stories, eu coloco lá a versão. A bênção. Foi assim que ela começou a... Viralizou assim? Viralizou assim. Que legal, exatamente. cara. Viralizou quando você assim. comentou com a gente, eu falei, eu conheço o Neto. Inclusive, eu sempre coloco a versão dele, que eu acho muito Sim, gostosa. muito legal. Muito gostosa. E foi exatamente o que Deus me mandou fazer. Faz algo simples. Você tem isso aqui, você não sabe tocar? Toca. Você não sabe fazer isso aqui? Faz isso aqui. E aí foi aí que nasceu essa estrutura que eu comecei a gravar. Foi ver A Bênção, Vitorioso S. E aí Deus soprou essa música, assim, cara, através de stories. Aí eu comecei a olhar o dashboard, né, que é os números, os indicativos. Gente, Indonésia, e Azerbaijão, e gente, uns países assim. Legal, e eu falei assim, cara, só que eu entendi que o que era? A mensagem é mais importante que o mensageiro. Sim. Sabe? O que você carrega vai muito longe. Sim. Desde que você esteja com o coração alinhado. Então, assim, eu não sou mais importante do que a mensagem que eu carrego. Então, tem coisas que você vai lançar, tem coisas que você vai falar que vai muito mais longe que você. Então, assim, Deus precisou fazer isso, sabe? Me quebrar mesmo, me refazer de novo. Para que eu entendesse que eu só preciso dele, que minha dependência tem que ser dele. E se ele me mandou fazer algo, eu preciso ser obediente, eu preciso fazer, mesmo que não disponha de grandes estruturas. Né? Eu faço o básico. Né? Então a bênção aconteceu exatamente isso. Assim. E aí eu lancei e começou a viralizar a questão de poucos meses, assim, quando ela começou a crescer, né? E aí a gente perdeu um bebê, foi uma situação muito difícil. E nessa trajetória, alguém me marcou lá, e aí a música começou. E aí começou a ganhar notoriedade, jogador de futebol, pessoas, né, muito famosas, e enfim. E aí começou, eu falei, gente,
Não sei o que aconteceu. Não tem explicação. Então, assim, é Deus, não tem. Algo foi um processo Natural, exato. Então, assim, eu não precisei forçar a barra, porque a vida inteira eu tentei forçar a barra para as coisas acontecerem e não acontecia. É como se eu desse murro em ponta de faca, nadasse contra a maré. Tudo que. Todos como é que eu posso dizer? As frases os provérbios, os ditos populares. E contra era eu. Você viveu. Era eu vivi. Eita. E aí, esse EP foi exatamente assim. Volta pro básico, volta pro central. E aí, lá fui eu de novo, gravar voz, violão, com muita simplicidade ali, básico, sem grandes estruturas. E aí, nasceu o Projeto Essência, né? Que aí a gente gravou essas 3 canções, né? E tá sendo uma bênção, assim, tá sendo uma bênção o feedback das pessoas. Muito legal. Não tem preço, assim, sabe? É muito legal, é muito gratificante poder servir a Deus. Você disse que do projeto já lançou 3 canções, faltam a última. Isso. Tem uma data já? Então, o que acontece? Você já dá em primeira mão aqui no Agregando eu não tenho uma data precisa ainda, porque tem muito trâmite jurídico, precisa fazer coisa, precisa produzir peça gráfica. O Lucas é um dos meus aliados ali, né? O Lucas também cuida dessa parte de design gráfico, né? Dos projetos que eu tenho feito. E tem sido uma benção. Olha aí. Olha o chefe tá falando. O chefe. Mas o chefe fala. Eu sigo o líder. Ali, gente, o chefe tá falando ali que tem que lançar aqui a música. Acho que Amém. o desafio agora. E a música é bonita, Amém. viu, gente? Amém. Eu venho Seria um prazer, dando risada. mesmo, seria. Eu venho. E o nome da música é Milhões de Milagres. É uma versão também do Maverick City com Elevation Worship. Que legal. E a música fala... Parece que esses caras só tem música boa, né? Não, meu? eu não sei o que acontece. Cada play ali Meu Deus do é céu. um negócio. E você não espetacular. sabe, tem uma história curiosa com o Elevation. É? Eu recebi 2 integrantes do Elevation na minha casa. Que legal, cara. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam legal, nisso? cara. Eu recebi lá, não esperava. Foi Deus, assim, deu... Gente, é muita coisa, velho. É muita coisa que acontece, assim, mas Precisaria de muitas horas. são tratamentos diários e Deus... Só que Deus é cuidadoso. Chefe, fala quando quiser cortar. Deus é cuidadoso com a gente, sabe? Então, assim, foi num período que eu não esperava, assim, tava, né, tudo bem, tudo normal. E aí eu produzi um projeto de um amigo meu que chama Washington BR, e a Letícia. Eles são um casal, falei até pro pastor que eu quero apresentar ele pra vocês também, são uma benção. Legal. E esse casal é, assim, sabe aquelas pessoas que parece que vira teu irmão, sabe? Eu falo que eles são meus sobrinhos porque é cada puxão de orelha que eles levam, o Washington já não aguenta mais. Já tá com a orelha grande. Já tá com a orelha grande, Esticou bichinho. a Você vai orelha. conhecer, você vai ver que a orelha dele tem uma que tá meio caidinha já. É que você puxa. Eu puxo, nossa, demais. Às vezes eu falo, meu Deus do céu. Mas é um casal, assim, que a gente adotou e que a gente ama muito. E eu tive a oportunidade de produzir o projeto deles, assim. Ficou muito lindo, assim. Foi minha primeira produção musical, né? E aí Deus fez uma parada também na vida do Washington sobrenatural. E ele recebeu uma palavra pra ele viajar para os Estados Unidos. O moleque não tinha dinheiro, novinho. E ele foi morar lá, foi tentar a vida lá, pra aprender de música, pra aprender sobre... Porque a gente tem esse sonho americano, né? E parece que lá os caras... manjam diferente, esse negócio parece de música, que... né? Parece que eles sabem o negócio, Os né? caras Uma respiram referência, né? muito. Então, assim... E ele foi pra lá e morou lá, acho que 2 anos. E aí teve um dia que Deus falou pra ele, compra a passagem e vai. E aí foi nessa que ele conheceu uma galera lá Ele foi no Elevation Worship, conheceu um pessoal. E ele conheceu o Edgar Aguilar, que é um dos integrantes hoje. Cuida da parte de versão espanhol do Elevation Worship. Então tudo que é espanhol, o Edgar cuida. E o Washington, ele cuida da parte de versão em português. Então ele trabalha legal. hoje com Elevation Worship. Que legal, cara. Então tudo que vocês escutam de português do Elevation Worship, que é exato, ele que faz aí você vai olhar lá na Vida aos Sepulcros, você vai ver o nominho dele lá. Então a gente trabalhou a gente fez uma das produções do Elevation, a gente gravou lá no estúdio, o Washington fez a direção vocal lá no meu estúdio, que foi a da Lion, que é a música Leão. Poxa, E essa a é muito música top, é o hein, Semigar. Gravou a Lion com o Thales Roberto. Uhum. E a Semigar, o Chris Brown cantou em português, que eles não falam português, gravaram em português. E a Semigar eles gravaram também em português e o Washington fez toda
Que a legal. direção vocal, e eu tive o privilégio de receber o Elevation no meu estúdio. E aí o Edgar veio pro Brasil, né? E aí veio pra cá, veio conhecer. E o Washington falou, Neto, tô com uns meninos aqui, você não quer conhecer? E era 11h30 da noite. E aí do nada chega o Edgar e a Courtney Ramirez, que é a esposa dele, que eles cantam lá no Elevation, tem um vídeo deles gravados lá. E aí foi uma bênção, assim, sabe? Eu fui muito abençoado, fui legal, muito ministrado, assim, cantaram Do It Again, cantaram... Nossa. assim, vocês não têm, depois eu mostro o vídeo pra vocês. Quero ver isso aí. Foi incrível, assim, foi um tempo Que precioso. legal, cara. E, poxa, pra mim foi uma bênção, assim, e eu sou abençoado também com as canções deles. Então, acho que o Brasil é muito abençoado com as composições e canções que eles têm feito, e pra mim é uma referência também. Isso que eu ia falar agora. Nós precisamos de referências. Exato, boas referências. E essa galera aí, ela tem trazido muita coisa legal, que a gente canta, Sim. as que 90% ou mais das igrejas evangélicas do Brasil cantam canções e às vezes não sabem, né? Exato, não sabem. A gente está cantando, por exemplo, a bênção, promessas e tal. Tem gente que não imagina que isso é uma versão que veio Exato. de um grupo as pessoas de pessoas. Às vezes tem pessoas que perguntam, a bênção você compôs? Eu falei, não, mas você não conhece? Eu não conheço. Exato. Então, assim, é uma banda, assim, maravilhosa, e a gente vê o coração dessas pessoas também. Eu pude conhecer o Edgar, a Courtney, que é a esposa deles. Assim, gente, os caras respiram isso mesmo. E aí uma das coisas que eu... falando agora há pouco do coração alinhado. Coração. E aí quando eles foram na minha casa, uma das fichas que caíram foi exatamente essa. Eles começaram, aí chegaram, aí já querem um violão, né, não aguenta. E aí sentaram assim na sala do sofá e aí começaram a cantar. E, cara, o céu veio naquele dia, assim, sabe? Na minha sala, assim, o céu parece que baixou, assim. Na simplicidade. E eu choro. Na simplicidade, gente. Na simplicidade. Não tinha nada demais, não. Não tinha, era simples, cara. E aí eu comecei a chorar e Deus ministrando ali, sabe? E eu falei, cara, eu preciso, sabe, aprender isso e ter essa simplicidade, carregar isso, sabe? Porque a gente pode desenvolver isso, né? A gente pode desenvolver, mas como eu falei para os meninos no começo, a gente tem que matar o nosso eu todo dia. Né? O nosso eu, nosso ego, nossa vaidade, nossa necessidade, né, financeira, seja lá o que for, precisa morrer para que ele cresça, né? Então, assim, quando eu vi eles fazendo o que eles fizeram lá em casa, nunca contei isso para ninguém, contei para alguns amigos próximos, estou contando aqui para vocês em primeira mão, nunca falei. E, assim, foi um aprendizado muito grande, sabe? De simplicidade, de amor a Jesus, sabe? O coração ardia ali por isso, sabe? Então, assim, poxa, você podia estar em outro país, você podia estar se divertindo, podia estar conhecendo um restaurante legal, não, você estava na sala de uma pessoa que você não conhece. Sim. Mas assim, louvando, entregando ali o seu melhor. Então, assim, gente, foi uma experiência, assim, que você vê que é o próprio Deus que prepara. Eles poderiam aproveitar da projeção que tem, né? Do status que tem para estar em tantos lugares. Exato, não, mas assim, tem uma coisa... O cara que tem o coração de servo, de adorador mesmo, sim, não tem... Sim, eu tenho uma história curiosa, inclusive, falando sobre isso, que o Washington vai, periodicamente ele vai lá, visita os meninos e tal. Ele tava com o Chris Brown, eles conversando, e aí falou assim, tem muita oportunidade de turnê, né? E aí tem agendas, e a maioria delas eles rejeitam, por quê? É o tempo de você ficar com a família, a gente não vai viajar. Sabe? Então, assim, tem tudo pra fazer uma turnê global. Não é o tempo de Deus agora. Não inverte os valores. Não inverte, não, tem a família, sabe? Tem a igreja local. Então, a gente vê, a gente poder ver isso e testificar disso, assim, aprender com isso, eu acho que é muito... Até eu não sei como é que tá o tempo, que eu já ia perguntar aqui pro meu chefe se ele quer voltar, mas eu tenho... Posso fazer essa? Tá. É justamente sobre isso, você entrou nesse tema que eu acho que é extremamente importante, relevante, e ouvir de você aqui. Você hoje, você trabalha, você tem a sua carreira musical, o Neto e tal, mas você continua também trabalhando na igreja local. Sim. Servindo lá na igreja local. E aí o que você, como que você vê essa questão? Porque faz sentido, assim, para você, um cara que seguir, né, assim, essa projeção de carreira, de turnê, de não sei o quê, e se desvincular
de certa forma, da igreja local? Você vê esse sentido nisso? Ou não? Como que é uma você vê infeliz isso? realidade, né? Que Sim. acontece atualmente também, né? Sim, eu não vejo sentido nenhum. Porque eu acho que a gente não pode inverter os valores, como já foi dito aqui. E primeiro que eu acho que assim, eu preciso servir, sabe? A minha igreja, da onde eu me alimento, né? Então é onde eu dizimo, é onde eu sou pastoreado. Então eu acho que assim, eu tenho isso hoje claro. Por muito tempo isso não foi. Só que Deus me tratou também nesse sentido. Eu acho sim que a gente precisa ter uma igreja local, sabe? A gente precisa servir a nossa comunidade, sabe? E tanto quanto você viajar, tanto quanto você fazer qualquer outra coisa. Da mesma forma a nossa família. A gente não vai, de repente, pegar um trabalho que a gente viaje 6 meses, fique fora e deixa a nossa família, né, desamparada. Exato. O pastor Josué Gonçalves, ele fala uma frase que eu sempre comento com o Diogo, que eu acho sensacional. Que uma vida, ela não supervisionada, ela não é vivida com responsabilidade. Exatamente. Faz muito sentido. Exatamente. E essa questão da supervisão é justamente esse discipulado próximo. Sim. Você precisa de um pastoreio, Exato. você precisa desse puxão de orelha que você falou, né? Sim, Precisa, total. Precisa. Para que o coração esteja alinhado. Permaneça que você não alinhado. se perca. Exatamente. Então, assim, eu acho crucial, assim, e eu entendo que, como eu falei aqui com os pastores, eu acho que Deus não chamou a gente para cumprir agenda nenhuma, assim. Sabe, pra gente viajar. Isso são coisas que o homem criou. Sim. Sabe, essas demandas o homem criou para, né? Só que, primeiramente, a gente não pode inverter as prioridades. Então, existem pessoas que viajam, que fazem os trabalhos, não condeno. Mas eu acho que você abrir mão da sua igreja local, abrir mão, né, de ser liderado, eu acho que é um erro muito grave e uma brecha que a gente acaba abrindo, porque você vê tanto caso, né, de adultério, né, de uso de drogas e assim, dentro da igreja. Então, poxa, vamos voltar o nosso coração para aquilo que de fato é essencial. Exatamente. É isso aí. Ai, Foi muito só uma legal. palhinha, chefe? Foi muito Meu Deus, legal leve. conversar com Só você. refrão? Só, vai. Eu não vou perder essa oportunidade. Cantar a bondade de Deus, pode ser? Pode ser. Poxa. Baixar um tom que eu gravei ela alto. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Amém. Obrigado, Neto. Obrigado, Diogo. Pelo Foi um papo. prazer. Muito Foi um obrigado, papo muito gente. Foi um gostoso. prazer ter Obrigado, com vocês. viu, chefe Carlos Agrado. Obrigada, equipe. pelo tempo aqui, foi Pastor muito Carlos, legal. Pastor Denner, Deus abençoe, gente. Valeu, gente. Valeu. Agregando valores. Gente, eu falo demais, né? Você cultura, perdoe o Lucão. O Lucão testemunho. chega a dar uma irritado. É história, foi legal. Ia ver, o podcast não é nada. Foi legal. A gente quer agradecer aqui ao Neto, né, pastor Denner? Sim. Agradece o cara aí então, meu. Neto, obrigado. Você viu que ele falou que vai vir aí pra lutar o jiu-jitsu. Eu contigo, duvido, né? Mas Não, nem que eu apanhe um Obrigado. dia só, eu venho.
Só pra encerrar, vou contar rapidinho uma outra experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Eu era seminarista ainda, só que eu era em Mato Grosso do Sul e Dourados, né? Sim. E aí uma igreja de Três Lagoas, ela fez um evento grande até pra região, né? Pra fazer um trabalho evangelístico. E o pastor na época, né? Então eu não vou citar nome de ninguém, nem de bandas, nada disso, mas contar só a Por situação. favor, pra gente não sofrer processo. É pra questão, falando mais dessa questão do estrelismo gospel, né? E aí nós fomos convidados, seminaristas fomos convidados para ir poder ajudar nesse trabalho evangelístico, né? Foi uma galera legal da faculdade. E foi bem feito o trabalho de divulgação, né? E uma banda gospel de Brasília foi convidado, mas antes deles tinha sido uma outra que estava sendo pesquisada para isso, né? Sim. E o interessante foi que a pessoa que estava fazendo toda essa aproximação, ele tinha me confessado, né? Ele, conversando com ele, falou: rapaz, eu procurei a banda tal, né? Eles são de São Paulo, e eles me pediram um valor exorbitante, né, em relação a financeiro. E não era só o avião, né? A primeira classe, os custos, né? Os custos. Foi também o jeito que eles pediram, de como que eles queriam, o local onde eles iam ficar dentro do ginásio. Né? Uma sala VIP, com toalhas, águas X, Y, bebidas tais, frutas tais, tinha que ser determinadas frutas. Sim. E aí ele ficou entristecido com essa situação, né? Sim. Porque ele pensou na cabeça dele como pastor, talvez um pouco inocente, né? Em relação a esse mundo, Ao business, né? Ao business, né? Ele agradeceu e não fez negócio com eles, vamos dizer assim. Sim, né? E convidou uma banda de mais longe, entendeu? Que uma era de São Paulo, bem mais próximo da onde foi o evento. Sim. De Brasília, cobraram lá só o custo de ida e vinda. E não exigiram nada, cara. Sim. Nada. Não falaram até questão de valores. Ó, se vocês quiserem dar uma oferta aí, a gente agradece. E foi uma oferta até legal que eles deram, Sim, sabe? sim. Não foi próximo do valor que essa banda fez, né? Fez o pedido, Sim. né? E eu aí na época, comecei a enxergar um pouco mais esse mundo, né? Das estrelas gospel, né? Sim. E como isso influencia de verdade o coração do cristão. Né? Porque tem muita gente que adora de verdade esse povo, né? Sim, infelizmente. Uma outra circunstância, porque é complicado a gente querer falar só nisso, né? Uma outra circunstância, eu estava num trabalho da Convenção Batista, eu estava onde que era? Espírito Santo. E chegou uma pessoa dessa área, né? E ela chegou super bem protegida, com seguranças. E a tietagem foi muito grande, né? E eu fiquei assustado. Assustado com tudo que eu tava presenciando ali. Sim. Da maneira que as pessoas estavam tratando Aquela por ser uma pessoa famosa, uma personalidade do mundo gospel. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua presença. Obrigado pela sua palavra, pela sua humildade. Amém. De verdade. Amém. Pelos testemunhos. E que Deus continue te abençoando e te usando. Amém. Aquilo que Ele está preparando para a tua vida. É um prazer. É um prazer. Amém. Obrigado, Neto. Palavra aí do pastor Dene, é verdade. Obrigado por topar, participar com a gente aqui. Tamo junto. E você sabe que a gente tem um público que é bem interessante, né? Que a gente tem o canal do Agregando, mas também a gente tem outras coisas aí, outros canais, outros Instagrams, o pessoal do nosso projeto Radical, né? Sim. E aí a turminha ali, o pastor Diogo, a Deise, já perguntaram se não vai falar do Radical pra ele e tal. Eu já falei pra caramba, desde a hora que... ele tá semeando aqui. Semeando faz tempo. E a aí, semente já tá germinando ali. Da irmã. Ele falou que a irmã, depois ele vai falar. Eu vou contar. Mas ela dela é Emanuele. Foi legal, assim? Foi, ela curtiu? Foi. Em qual ano que ela foi? Olha, não tem muito tempo, acho que tem um ano, mas no máximo, assim. É recém. Ela mora em Osasco? Não, ela mora em Budas Artes. Em Budas Artes. Tá. E ela falou que o negócio. O negócio foi doido. Ela falou que foi. Mas radical. ela não te abriu tudo assim. Não. Te abriu. Mas falou alguma coisinha. Ela só chorava, eu não conseguia contar. Bom, então ela foi no Metanoia mesmo. Realmente ela foi no Metanoia, né, Luquinha? Ela queria ela queria que meu irmão fosse assim, tipo, você tem que ir. Aí, Neto, você tem que ir também. Eu lembro que ela falou muito, assim. Legal. Foi absurdo. Mas aí, Neto, você não ouviu a sua irmã?
Você não ouviu, sua irmã. Ela te fez o convite. Tem um ano. Tem um Você ano. não ouviu. Mas Deus tem O uns Lucas negócios. também já veio, né, Lucão? Deus tem uns negócios assim maluco, cara. Você Eu tá boto ligado? fé. Você tá ligado Eu que sei. Deus arruma uns paranauê assim, bem interessante. Bem interessante. Eu Aí o boto fé. mundo deu volta. Aí Deus trouxe o Luquinha. Foi. Aí o Luquinha conhece você, trouxe você pra esse podcast. Você não pode sair Não é daqui. coincidência, né? Eita, Não, isso não é coincidência, Não é, cara. não é. Nós aqui, nós somos muito atentos aos sinais. aos sinais, ao que Deus faz Amém. e tal, né? Então eu até buzinei ali no ouvidinho do Lucas, sem saber esses detalhes que a tua irmã tinha te convidado. Sim. Tá? Eu buzinei no ouvidinho do Lucas ali, eu falei, cara, eu vou convidar ele e a esposa. E vou falar no ar aqui. Então eu tô falando, tô convidando você, é um presente nosso mesmo Amém. pra você. Poxa. Pra você e sua esposa passar. Agora você vai ter que se comprometer aí, meu. Não, eu me Já, comprometo. tô falando da edição de julho, Faz essa o- edição faz o- agora. Exatamente como o Lucas fez. O Lucas fez, beleza, pode me colocar que eu vou. É, E ele foi mesmo. e ele foi mesmo. foi, cara. Eu não posso cair o padrão, né? Porque o cara é meu amigo. Se eu for, Então. se não for pelo menos parecido com ele, não serve pra andar junto. É, né? então, aí a amizade vai ficar prejudicada. Né? Vai, é. E aí? O que Não, você bora. tem a dizer? Tô dentro, já vou falar com ela lá. Então, beleza. Meu amor, se prepara. Não, e assim, a minha Ela é de esposa. boa? Ela é Ela nossa, não- meu Deus do céu. Pastor, já passa a data, pastor. Não, ele já sabe, já É falei. na próxima, se essa sexta, É, a a próxima. próxima. É. E o link tá aberto até hoje, ali, Amém. pelo que a Leia falou. E nós vamos Saúde, sim, né? vai ser uma benção. Fechou, Vamos então tá lá. beleza. Então, ó, gente, o cara falou que vai, então nós vamos aguardar e recebê-lo, tá gravado. Meu Deus, tá gravado. Nós vamos né? aguardar e recebê-lo. Vale mais do que a digital e a assinatura. Né? Não, vale mais, cara. É. Vamos recebê-lo lá com muito carinho, com muito amor. Amém. E vai ser bênção Amém. lá pra você. Você vai voltar de lá assim, entendendo o que essa igreja, todo esse Amém. povo louco aqui que se reúne. Tudo aqui, doido. porque a gente tudo doido. Amém. Nós somos assim, Eu doidos. gosto por de gente Jesus, doida. Eu sou apaixonados maluco por também. Jesus. Então é esse, tá? É você É o que lugar estava certo. aguardando. A gente O mundo deu tava volta, precisando desse povo. o mundo deu volta e Amém. você chegou aqui. Então, próxima edição, Obrigado. edição 40, velho. Olha, número fechado, Deus do número céu. cheio. Especial tem- essa, hein? sabe o que significa? Tem Tempo uns, aí. né, 40, né? Número Forte, número, né? número É, forte, número 40. profético. Profético. Não E, sei. e eu acho que. Eu Meu Deus. até, o celular até Procura caiu na aqui, Bíblia, é pastor. número profético. Procura na Bíblia. Dá uma olhada aí, Leila. Tem muita coisa na Muita Bíblia. coisa. número 40 anos no deserto, Salmo É, 40. Tem um monte Tem de coisa. 40 dias Jesus jejuou. Moisés Moisés jejuou 40 dias também. 40 dias. Tem muita coisa de Jesus. 40, velho. É coisa pra caramba. Sabe o que significa? Não sei. Dá uma torcida aí, pastor. Aí ele falou assim: nada. Não significa nada. Você não é Moisés? Não significa Quem nada. sou eu? Mas vai Vamos ser lá. na edição Amém, 40. amém. Então, vai A significar. gente não sabe o que Deus tem Vai reservado, né, significar ué? alguma coisa de Mas ordem com Deus eu pessoal acho que pra a gente você. nunca perde, né? Não, sempre agrega. Né? Aqui, ó, Deus sempre agregando agrega valores. coisas novas. Legal. Amém. Netinho, obrigado, cara, Amém, por pastor. ter vindo aqui. Obrigado. Tamo junto. Cara, Valeu, sua palavra, o que você trouxe pra gente aqui, a sua experiência, pô, Amém. serviu muito, Amém. tá? Trouxe bastante ensinamentos aí. Feliz. E fico feliz também, né? Logo, vamos trazer mais outras vezes você Amém. aqui Conta na com a igreja gente. para adorar Jesus Amém. conosco aí. Prazer estar Porque aqui. o chefe ali, é ele ali, meu. Se ele falar, vambora, vambora. Entendeu? Tô com ele. Segue o líder. Depois aí vocês trocam uma ideia aí, Amém. combina. Amém. Vai Foi ser um legal, prazer. tá bom? Amém. Obrigado, Netinho. Gente, Obrigado, Dene, a equipe Beijo toda pra aí. vocês. Deus abençoe. Prazer. Para você que acompanhou a gente até aqui, valeu. Deus abençoe. Próxima quarta-feira a gente está aí de novo com mais coisas que vai agregar valor no seu coração aí. Que Deus abençoe. Até mais.